Alô, inscritos e seguidores deste canal, sejam todos bem-vindos. Aqui estou eu, Vitor Ronque, de volta. E eu vou fazer a gravação aqui de um relato que me foi enviado há muitos dias. Eu vou fazer naquele sistema que eu costumo fazer, que é ir lendo, e na medida do que eu achar necessário, eu pauso aqui e vou fazendo as intervenções, tá? Eu estou fazendo uso aqui de um tablet para poder conseguir ler com a letra um pouquinho maior, né? O computador estava demorando demais. Na verdade, era para vir primeiro o relato do Zion aqui, mas aí eu dei um problema técnico aqui. Eu vou precisar que ele faça o reenvio do áudio para eu poder gravar e eu não consegui o contato com ele. Então, para ganhar tempo, aproveitar esse tempo livre que eu estou tendo aqui, eu vou começar a gravar aqui o relato do outro inscrito. Vamos lá, eu não li antes, né? Eu abri o PDF e vou começar a ler aqui agora. Boa tarde, amigo. Bom saber que agora posso ter um contato direto com Vossa Excelência, o nosso querido professor da Machosfera, esperando também colaborar na comunidade. Espero que a sua jornada esteja tão tranquila quanto a minha recentemente voltou a ser. E nesta minha história, venho alertar os amigos e companheiros de jornada sobre o risco qual você corre numa crise de apaixonamento. Deixa eu ver aqui. Localizações e locais de trabalhos fictícios, podendo citá-los do jeito que deixei no relato. Embora todos os acontecimentos e meu emprego atual são verdadeiros. Começando, claro, pela minha ficha técnica e uma breve descrição da minha vida. Me chamo Carlos Roberto, tenho 29 anos, 1,85 m de altura, 89 quilos, residente domiciliado em Garanhuns, uma linda cidade perdida no agreste pernambucano, atualmente lotado na regional da cidade, Secretaria de Educação de Pernambuco. Minha infância foi complicada. Olha, já estou aqui diante de um confrade que está, deixa eu ver que frase eu uso, no mesmo barco que eu, né? Tá, eu falo assim da profissão. Então agora, mas sempre todas as histórias eu gosto de ouvir, até das que não são. Mas como aqui trata-se de um caso que é do mesmo local que eu trabalho, assim, a área, né? A área da educação me chama mais atenção ainda. Vai servir muito para mim, com certeza. O que ele tem a trazer aqui para todos nós. Minha infância foi complicada, jamais por questões financeiras e falta de atenção por parte dos meus pais, mas pela minha saúde. Nos meus primeiros 8 anos, em razão de um diagnóstico tardio de TDAH, as pessoas têm uma mania de pronunciar já diretão, né? TDAH. É porque o A, quando você fala H, já tem um A incluso, né? Aí fica diretão, TDAH. Cumulando isso com uma grave alergia ao leite e seus derivados, inviabilizando de qualquer modo uma infância normal, onde passei mais tempo em ambiente hospitalar que brincando na rua, como qualquer criança faria em tão tenra idade. Porém, entretanto, tudo que é ruim uma hora passa, e justamente em meu 8º aniversário fui diagnosticado com tudo isso, e o tratamento para superar essa alergia foi bem sucedida, onde meu aniversário foi um tanto pitoresco. Num laticínio de um amigo de meu pai, com a finalidade de tirar o atraso dos iogurtes e queijos. Pelo que eu entendi aqui, não, deixa eu repetir. Fui diagnosticado com tudo isso. O tratamento para superar essa alergia foi bem sucedido. Significa que você ficou curado, né? Onde meu aniversário foi um tanto pitoresco num laticínio de um amigo de meu pai, com a finalidade de tirar o atraso dos iogurtes e queijos. Pessoal, eu vou revelar aqui um segredo. Se você me perguntar qualquer coisa de derivado do leite que eu gosto, para mim o iogurte é o número 1. Eu ainda vivi uns tempos, ainda quando meu pai morava conosco, e até mesmo depois que ele saiu, ele ainda teve muitas vezes essa gentileza de trazer leite.
leite puro de gado, assim, de vaca, né? Eu tinha um galão de 5 litros que eu deixava com ele, ó, quando tiver leite lá, traga nessa vasilha, né? E ele trazia, e era a forma que eu sou alérgico ao leite de vaca, não nesse nível desse rapaz aqui. Eu vou lhes dizer como é que como que é a minha alergia ao leite. É o leite puro. Digamos que traga uma garrafa de leite lá da chácara, tirado da vaca, ferventa ele, aí fica aquela nata por cima. Se eu pegar um copo daquele leite fervido e tomar ele, seja com café, eu não tomo café, né? Digamos que fosse, ou com Toddy, um achocolatado, é uma delícia. Meus amigos, um cupuaçu batido com aquele leite de vaca puro é muito gostoso. Aqui eu tô falando de uma coisa que eu gostava, mas era eu tomar e a diarreia vir, meus amigos. E era uma diarreia. Não era assim, eu tomei hoje, fiquei hoje e amanhã com diarreia, não. Eu passava às vezes de 2 semanas diarreico. Era luta, eu tinha que ir pro médico, teria que ir pro médico. Muitas vezes eu fiz reposição da flora intestinal. Porém, se eu pego este mesmo leite que veio lá da roça e eu faço o iogurte dele, eu sei fazer, compra o iogurte natural, né? E mistura ali a uma temperatura de 45 graus. É um potinho daquele para cada 2 litros de leite. E faz, depois coloca frutas, bota naquele tempo eu gostava de botar suco de pacote assim para colorir, né? De morango ou de uva, alguma coisa assim para dar o sabor. E tomava, aí eu já não sentia. Me lembro de um médico uma vez na igreja, a igreja adventista ao qual eu pertenci, eles davam muitos conselhos bons sobre saúde, aí eles recomendavam não consumir leite, mas dizia assim, se você gosta, se você acha interessante consumir o leite de vaca, consuma ele na forma do queijo ou do iogurte, que é mais fácil do seu intestino, né, digeri-lo. Ele é menos nocivo do que se você tomar ele puro. Então eu comecei a perceber, eu era adolescente, eu percebia, quando eu tomava leite de vaca eu ficava diarreico, minha barriga completamente desregulada, e até que eu descobri, né, não precisou nem de muito, só contando para o médico, ele já me explicou e pediu para... Aí assim, eu tomando o iogurte não me faz mal, se eu comprar aquele iogurte do supermercado e tomar, também eu não sinto diarreia. E o queijo, eu tenho 2 tipos de queijo que eu gosto, é o queijo Minas e o queijo, eu não sei que nome é aquele queijo, que é um queijo mais seco, mas bem salgadinho. Nossa, é uma delícia, todos os dois, é os queijos que eu gosto, né, esses dois aí. Deve ter uns queijos, tem um queijo azedo, né, o tal do queijo podre, um trem assim, que eu não, tem outros tipos que eu já não, aqui, eu já cheguei a comprar. Uma vez eu comprei um queijo no supermercado que quando eu fui consumir, ele era amargoso e azedo, o gosto. Aquele queijo mussarela, aquele queijo amarelo que o pessoal fatia ele, eu não gosto também. Porra, muito ruim o gosto. Então, de vez em quando eu quero comer, eu compro. O Minas é o top, assim, é o que eu mais gosto. Ele é caro. Aqui onde eu moro, ele é de 25 a 30 reais. Não dá nem 1 quilo. Às vezes, sei lá, 600 gramas, 700 gramas. Enfim, é caro. Se eu morasse na roça e tivesse gado, eu ia investir nisso aí, porque eu acho que dá um dinheiro bom, né? Fazer queijo Minas. Então, mas assim, o iogurte, como é gostoso, sabe? É muito gostoso. O cupuaçu eu tomo hoje batido com água, como se fosse um suco, ou às vezes eu faço ele com leite ninho. O leite ninho em pó, eu não sinto mal com ele também. Deixa até uma pergunta, né? Por que que o leite puro me faz mal e, no entanto, o leite em pó, exclusivamente o ninho, não me faz mal? Deve haver algum processamento. Só que assim, eu evito. Eu evito esse leite em pó, raramente eu tomo o leite de caixinha, porque eu sei da quantidade de conservantes que tem naquilo ali, então tô fora, né? Vamos lá, falei de mim, né? Fugi um pouquinho aqui do assunto, mas é porque eu vi que isso aqui também tinha um pouco a ver comigo. Então, continuando, ele conta aqui tirar o atraso dos iogurtes e queijo, descobrindo enfim um dos prazeres que tenho na minha vida, que é que sempre que posso curtir um momento com um bloco de 2 quilos de queijo coalho ou mesmo manteiga. Passando este período caótico na infância,
Chega a juventude com a puberdade, vontade de furunfar loucamente com qualquer coisa que levantasse o rabo para mim. E cometi algo que reputo como um dos piores erros que alguém de livre vontade pode fazer na vida: cair na homossexualidade. Olha, você deu um nome aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Qual foi o nome que você... Carlos Roberto, né? Carlos Roberto, eu, histórias como a sua, quando remete à questão homossexual, é raro aqui no canal. Mas eu me lembro que a primeira vez que veio um relato de alguém, de um homem homossexual com tendências, ou que já fosse, né, homossexual, eu fiquei até assim, porque sempre o foco aqui era na heterossexualidade, né? As questões heterossexuais. Aí, quando eu me vi diante de um relato, eu lembro que eu botei numa enquete, perguntando, né, ao público se... Eu queria ver a reação do público, né, antes de gravar. E eu não lembro, acho que mais de 90, acho que 97% aqui votaram que podia sim, tranquilamente compartilhar. Nós temos um entendimento, eu falo nós, incluindo a maioria, baseado nessa votação, que o homem ele pode até ser homossexual, mas não deixa de ser homem, né? Às vezes eu tenho uma fala que eu acho estranha assim em relação aos homossexuais, eu escuto assim no meu dia a dia. Quando se fala de um gay, aí diz assim, fulano não é homem. Ou então ele tinha que virar homem. Ué, se você pegar um gay, ele é homem. Tudo que o hétero tem, ele tem. Tem pênis, tem próstata, tem testículo. Apenas a atração sexual dele é diferente. Em vez dele sentir tesão por mulher, ele sente pelo mesmo sexo dele, né? Enfim, é claro, já entrou nessa palavra e me deu esse flash aqui, eu resolvi falar, não sei nem o que... Assim, vamos ver o que você tem a relatar. Já me passou até umas ideias aqui na cabeça. Se for em relação à adolescência, eu vou arriscar um palpite antes de eu continuar, né? Eu já vi, não foi o meu caso, mas eu já ouvi muitos relatos, assim, de curiosidade, né? De meninos que nessa fase aí acabou experimentando os dois lados, né? Menina com menino, aí chegou na fase adulta, ele se decidiu, muitos realmente seguiu pela homossexualidade, outros viram que não, eu gosto mesmo de mulher, e foi viver uma vida heterossexual. Só te digo assim, que aqui é tranquilo, viu? Vamos lá, o que eu souber aqui, o que eu puder argumentar em cima, farei com boa vontade. Onde, apesar de nunca ter sofrido qualquer espécie de abuso físico ou moral, ou qualquer outro tipo de coação, no alto de meus 12 anos, nessa fase de extrema fragilidade da vida de qualquer pessoa, acabei cedendo à tentação e gerando essa primeira tragédia na minha vida, ainda no glorioso 6º ano do ensino fundamental. Em 2007, num prédio onde morei em Caruaru, aqui você... era o que eu estava pensando aqui. Me pareceu que você não ia continuar esse caso aqui, né? Vamos lá. Em 2007, num prédio onde morei em Caruaru, tinha um grupo de adolescentes, todos na faixa dos 12 aos 16 anos. Tínhamos uma rotina de, a partir da volta da escola, por volta das 19 horas, nos juntamos no pátio do condomínio para brincar, conversar água, praticar aquele clássico bullying recíproco, e aí a vida seguia em plena normalidade. Porém, num certo dia deste fatídico 2007, estava eu e outro menino mais velho escondidos no salão de festas deste condomínio, onde inocentemente achei que seria só mais uma outra noite só conversando besteiras e seguindo aquela rotina do condomínio, até que o assunto da conversa chegou aos atos libidinosos que até então nunca havia praticado na vida. Deixa eu voltar aqui. Eu só fiquei assim um pouquinho triste aqui, porque você estava muito novinho, né? 12 anos. Se tu estivesse contando assim, não, eu tinha 15, eu ia achar mais dentro de uma normalidade, assim. Mas 12, é porque assim, menino com 12 anos é criança ainda, sabe?
As meninas você ainda vê assim, uma menina de 12 anos já é uma mocinha, já tá mais. Menino é criança ainda, nem a voz não. Eu falo porque eu tenho alunos dessa idade, eu trabalho com esse público e não tem, você nada mudou ainda aos 12 anos. A partir, acho que dos 3, eu com 14 anos foi que eu comecei. Eu lembro que a minha primeira ejaculação veio com 14, foi quando minha voz começou a engrossar um pouquinho, foi quando eu disparei mais a crescer, né? Até 13 eu era um menino ainda, um molecote. É, mas vamos ver aqui o que foi que aconteceu, né? Mas para certas situações não tem idade, né? Tem crianças que às vezes muitas vezes são vítimas de abuso. Nunca havia praticado na vida, e nesse ponto que o desastre iniciou-se, pois apesar de nunca ter havido qualquer tipo de abuso, afinal este sujeito também tinha apenas 14 anos, rapidamente me sairia na base da porrada. Pois na época praticava judô como um dos esportes oferecidos de modo eletivo na escola. A maldita curiosidade sobre este superestimado assunto da minha vida me atacou de um jeito que fiquei ouriçado, querendo saber se isso viria mesmo a acontecer na prática, onde o cabalístico questionamento do "mas e aí, Carlos, quer mesmo sentir como é um bola-gato?" Aí, ainda inocente, só conhecia os X vídeos, XNXX e afins alguns meses depois por contato de um amigo de longa data, hoje um cunhado de consideração, tentando entender o que era isso, riu de minha cara ao perceber que eu era um completo cabaço de putaria e achou essa ingenuidade minha como algo fofo, e disse-me apenas para botar o pinto para fora e simplesmente curtir o momento. E naturalmente veio a minha primeira experiência sexual, a qual permanece gravada na memória feita uma pedra, e sinceramente duvido que pessoas tenham facilidade para esquecer algo de tamanha magnitude na sua vida e sua primeira interação sexual. Cara, eu fiquei aqui, não deu. Deixa eu tentar entender aqui uma coisa. A pessoa te fez uma pergunta. E aí, Carlos, quer mesmo sentir como é um. Para você ver como é que ficou embaraçoso aqui na minha cabeça. Num primeiro momento, deu-me a entender que seria você fazer esse negócio aqui que foi falado. Eu sei o que é bola gato, eu descobri essa expressão aqui no canal, né? Aqui onde eu moro não se usa essa palavra. Aqui o pessoal chama boquete mesmo, né? Eu achei que seria você fazer em alguém, mas depois no final aqui ficou entendido que seria alguém, né? Uma outra pessoa fazer em você. Mas, cara, pela idade assim, aos 12 anos, isso aqui você foi alvo de um abuso, né? Um abuso, literalmente. Eu já lamento muito aí por você. Não, o mínimo eu posso falar, não se sinta culpado, né? Você estava vulnerável. O próprio nome na lei fala, né? Não tem o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável não adianta querer responsabilizar uma pessoa nessa idade por uma coisa dessa, né? Mesmo vindo de alguém que também seja menor. Esse que, pelo que eu entendi aqui, foi o outro lá de 14 anos, né? Que te incentivou a isso. Eita, pera aí. Deixa eu tomar uma água aqui. Foi um abuso. Como se diz, é um abismo puxa o outro, né? Quem sabe se este de 14 anos que você cita aqui também não já foi abusado. É um ciclo vicioso, né? Óbvio que vieram diversas outras vezes disso, mas não vem ao caso, não agregam e imagino que nem deveria ser objeto da história. Não, moça, aqui você tá. Assim, é bom trazer. Tu não tá revelando a tua identidade aqui, né? Então, e acredite que isso aqui acontece todos os dias. Em algum lugar do nosso país aí, isso acontece todo dia. É porque exatamente as vítimas ficam com vergonha. Poucas pessoas têm coragem de abrir o bico, vergonha, constrangimento, às vezes até sentimentos de culpa. E assim vai ficando, né? Contar para os pais nem sempre é uma garantia. Se a pessoa for um filho de pais narcisistas ou com traços narcísicos, acontece uma inversão. Eu já vi muitas reportagens, por exemplo, de meninas
que contou pra mãe, criança ainda, a menina de 8 anos, 9 anos, foi contar pra mãe que o padrasto estava abusando e a mãe matou. Ela pegou e matou a filha. Uma vez eu vi um caso no Mato Grosso, que ela matou a filha pra, tipo assim, pra filha não abrir o bico, pra ela proteger o estuprador dentro da casa dela. Então, eita, acabei soltando a palavra aqui, que tem outras, mas agora já foi, né? Enfim, não é uma garantia. Quantos casos eu já vi? Pessoal, eu já li relatos, eu já vi aqueles canais das coaches, né? Da Lia Ferreira, da Silvana Reinica, eu já vi, eu gosto de assistir os canais dela e ouvir relatos de mulheres ali. Enquanto aqui eu trago, por exemplo, o meu canal e outros canais traz relatos masculinos, o canal da Silvana e da Lia, elas trazem relatos de mulheres. E eu já vi relatos de mulheres, hoje adultas, que elas no e-mail elas colocaram assim que quando elas eram crianças, elas foram abusadas sexualmente pelo padrasto, pelo irmão. Eu já vi casos de irmão. E quando ela contou para a mãe ficou contra a filha e defendeu o dito cujo. Fosse o irmão, fosse o padrasto, o tio. Então existe muito essa tendência. Aí você vai olhar uma típica mãe narcisista, border. Então não é assim uma coisa garantida que a criança ou adolescente é protegido pelos pais, nem sempre. Então, assim, eu te entendo aqui, né? Eu sei que você, por mais que não revele a identidade, você fica com uma vergonha dentro de você, mas eu tô lhe dizendo que você não teve culpa disso aqui, tá? Por N situações, aqui eu nem cheguei no final da história, mas um exemplo aqui, você falou, você até citou, eu não consegui com muita clareza entender, mas deu-me a entender, assim, sutilmente que você teve um contato com a pornografia, você falou do X-Vídeos, enfim, XNX aqui. Talvez esse contato com a pornografia, com alguma coisa erótica, muito cedo, instigou. É esse contato, é a televisão que instigou. Eu mesmo, eu vim de uma infância, mesmo meus pais tentando controlar, foi inevitável que eu visse. Quando eu me lembro nos anos 90, eu via a banheira do Gugu, era as dançarinas do Faustão dançando só de calcinha e sutiã. A banheira do Gugu, para quem não, talvez não é da época, era um casal, o homem musculoso, a mulher em forma ali, brincando dentro de uma banheira, catando sabonete ali dentro. Tinha caso, eu cheguei na época a ver caso de homem que ficou excitado ali. Você viu o cara de pinto duro ali, na cueca, dentro daquela banheira. O SBT, acredita ou não, o SBT chegava a passar no horário das 14 horas filme erótico. Eu me lembro, eu estudava de manhã, fazia a sexta série, sétima série de manhã, às vezes eu, mais os meninos, a gente comentava filmes que eram passados às 14 horas no SBT. Eu me lembro de um filme, uma vez que eu assisti à tarde, que a mulher simulando fazer um boquete no homem. Aí eu me lembro de uma expressão que ela falou assim, ela tava beijando o cara, aí ela disse assim, você vê o tanto que é marcante isso, né? Ela disse assim, agora eu quero tocar flauta. Aí o tocar flauta era fazer o ato, o sexo oral no homem. Só que você não viu o pênis do homem, mas aparecia a cabeça dela aqui, em pleno horário da tarde. Aquele filme, como é que chama? De Volta à Lagoa Azul, passava na sessão da tarde, ali tinha cenas eróticas naquele filme. As músicas, El Chan, quem não se lembra do El Chan, né, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo, depois de 9 meses você tem o resultado. Música, letras de samba, que era só putaria. Isso tocava na escola. Na minha adolescência, eu via competições de dança dentro da escola, dançando na boquinha da garrafa, as minhas colegas de aula, meninas, 12 anos, 13 anos, dançando na boquinha da garrafa. O pessoal acha que é de hoje. Eu vejo hoje, porque o PT... Não, na época não era o PT, era o Fernando Henrique Cardoso que estava na presidência da República e tinha esse tipo de coisa dentro das escolas públicas. Nos anos 90, a famosa calça Saint-Tropez. Quem é da minha idade aí, que já tem mais de 30 anos, lembra da calça Saint-Tropez, que era uma calça feminina que o cós você ficava na beirada do priquito. Você via os pelos pubianos, as meninas vinham com a blusa curta e aquela calça com o cós lá embaixo, assim, sabe? Você viu o osso aqui da bacia e o início da vagina dela exposta. Eu acho que, olha, hoje já melhorou, foi muito. Hoje já tem censura, esses filmes não passam mais à tarde.
Por exemplo, o STF hoje, a Rede Globo, para reprisar uma novela das 9 no horário do Vale a Pena Ver de novo, tem que ter autorização da justiça, tem que cortar as cenas. O carnaval hoje, as mulheres não ficam com os peitos de fora igual era antigamente, nua, pelada completamente no carnaval. Nos anos 90 era assim. A sexualização era exposta. Você falou que tem 29 anos, talvez tu ainda tenha pego um pouco dessa ponta. Por que eu estou puxando isso aqui, esse histórico? Porque eu creio que isso aí. Talvez eu não tenha percorrido aqui, tu não falou de religião, mas eu acho que o que me bloqueou um pouco foi a questão religiosa, porque como eu ia para a igreja, de um lado eu era bombardeado por tudo isso. No entanto, quando eu chegava na igreja, eu recebi um outro ensinamento, que isso era pecado, não podia, sexo só depois do casamento, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você tem que preservar o seu corpo. Então eu acabava me privando. Acho que eu nunca falei, eu não lembro se eu já comentei isso, mas eu era extremamente vergonhoso, tímido quando eu era adolescente. E eu ainda me lembro, assim, eu tinha no bairro uma pobreza danada, que na época que eu morava nesse setor aqui, mas tinha muitos meninos, a gente brincava de bola, brincava no meio da rua, as ruas tudo sem asfalto, pessoal, era só um cascalho na rua, sabe? Mas a gente brincava muito assim no meio da rua. Eu ainda pude viver um pouquinho isso, essa parte da minha infância. E eu me lembro de meninos da minha idade que se masturbava de grupo. Juntava 4, 5, 6, assim, às vezes num beco de uma casa, num lote vago, sentava ali, iam se masturbar, e eu não tinha coragem. Às vezes eu via, eu até saía de perto, assim, porque eu não tinha coragem, eu morria de vergonha daquilo, sabe? E tudo aquilo, assim, não, Deus está vendo, os anjos estão vendo, na minha cabeça era assim, que eu encarava essas coisas, né? Então eu acho que a religião me barrou um pouco nessa parte aí, mas os que não tinham religião, meus amigos começou foi cedo, o trem começou, eu tenho colegas que começaram foi cedo, era masturbação assim, ao ar livre, era sexo com animais, se fosse para uma chácara, achasse uma galinha, um cachorro, fazia, era pornografia, comprava revista, era na televisão. Então, é isso aí, né? Eu acho que talvez os jovens, as crianças de hoje, elas estão até um pouquinho mais resguardadas do que o que foi nós lá nos anos 90. Eu vou precisar fazer uma pausa aqui, já eu retomo a fala aqui. Então, pessoal, eu vou fazer a retomada aqui da gravação. Óbvio que vieram diversas outras vezes disso, mas não vem ao caso, não agregam, imagino que nem deveriam ser objeto da história. Alguns meses depois, já em 2008, conheci o círculo de eventos Jiquinirdes Otaku, não, é Nerds, né? Otaku da região, e decidi ir participar para ver como era o negócio. E confesso que achei divertida a questão de haver jogos, cosplay, a farofada do Massacration no evento e também um cantinho para os colecionadores, tudo em plena harmonia dentro da escola que era palco desta convenção. E foi lá mesmo que aconteceu a parte dos dois do desastre sodomia me atingiu, mas desta vez afetivamente. Ainda um jovem inocente de tudo na vida. Nesta convenção conheci outro rapaz, desta vez um sujeito branco, com quase 1,90 m, da época tinha apenas 1,62 m de altura. Um grande cabelo com mechas azuladas, coisa que achei interessante, como na primeira parte desse desastre decidi deixar minha curiosidade ver até onde dava sobre esse momento. O padrão de conversa foi parecido, mas como o local tinha uma quantidade absurda de gente, onde quer que se observasse, não haveria como praticar sexo nem atrás das caçambas de lixo, pois nela já havia gente para isso. Mas acho que, percebendo a minha inocência, imagino que este belo rapaz já deveria ter seus 20 anos, branco, feito um papel, até hoje nunca mais vi alguém assim, se limitou a dar apenas um longo beijo, o qual também permanece gravado, feito pedra, pois para uma primeira vez nisso, fui até bem, não dei dentada, não mordi em nenhum canto, teve carinho, basicamente tudo perfeitinho e bonitinho.
Basicamente tudo do jeito que deveria ser sempre. E desde então, nunca mais consegui algo com tanta intensidade tão de repente. Fiquei mal acostumado. Nenhuma outra pessoa fez esse momento tão incrível quanto esse desconhecido lá em 2008. O momento permanece marcado como se gravado em pedra estivesse mais ainda. Mas ainda não houve a efetiva primeira crise de apaixonamento. Vamos prosseguir aqui, né? Depois eu vou... Deixa eu ver mais aqui dessa história para eu poder opinar. Já em 2009, mudei de escola no 8º ano e enfrentei uma situação curiosa neste colégio novo, que para mim era nova e ignorei totalmente, deixando-os então novos colegas de turma indignados com a situação. Pelo fato de eu ser o novato da turma, as meninas da turma queriam a todo instante saber quem eu era, de onde vim, se dava para dar uma sentada, blá blá blá. Porém, candidamente falei na hora para estes colegas. Mas, gente, eu nem gosto disso com menina, onde caíram todos na gargalhada, e depois disso o ano de 2009 seguiu tranquilo. Bem como o primeiro semestre de 2010, uma rotina tediosa onde só conseguia algumas vezes esporádicas com os efeminados da escola, sabidos se tratarem de pessoas para o consumo da rapaziada, provendo este essencial alívio sexual. Mas no segundo semestre, olha, vamos lá, parece que aqui você vai mudar um pouquinho o percurso, mas assim, deixa eu fazer uma recapitulação. 2007, pelo que tu conta aqui, tu estavas com 12 anos, né? Aí 2008, 13, 2009, 14, né? E o que tá ficando claro aqui pra mim é que você absorveu isso aqui de uma tal forma que você gostou, né? Você gostou. Aqui eu me lembro, há mais de 10 anos atrás, eu tive amizade com um rapaz que era estudante de psicologia. E às vezes eu falava com ele sobre eu cheguei a conversar com ele sobre os abusos sexuais, e ele falava assim: Vitor, não existe um padrão de reação. Às vezes você pode pegar um grupo de meninos e todos eles serem abusados. Digamos, abusado por homens, né? Cada um vai ter uma reação de uma maneira, né? Uns poderão vir a ser homossexuais. Outros poderão ser heterossexuais, mas tipo tarados. Outros poderão ser assexuados. Cada um reage de uma forma, o inconsciente encara de uma maneira. Então não é igual, a reação não é igual para todos. Aqui, me pareceu, pela descrição que você fez aqui, deu-me a entender que você gostou, né? Foi uma coisa que tu experimentou. Não, igual eu falei, né? O que eu falei eu não retiro. Foi um abuso, só que a tua psique, né? A tua mente encarou como algo que fosse bom. E a gente vai ver aqui na sequência aqui se você... Como é que isso... O que aconteceu de lá pra cá, né? Se você gostou ou não. Eu vou arriscar um palpite, né? Mas eu acho que... Não, eu não vou... Deixa quieto, vamos ler, né? Vamos continuar a leitura aqui pra ver, pra não tirar conclusões precipitadas, né? Vamos ver aqui. Como tudo que é bom sempre dura menos que o esperado, e na semana... Ah, não, perdão, eu tava passando aqui. Eita, peraí. O texto sumiu aqui da tela. Pelo que eu olhei aqui, nós vamos entrar numa parte agora que parece que envolve as meninas, né? A tua experiência com as meninas. Mas no segundo semestre conheci uma bela moça, enjoada sob diversos aspectos, uma moreninha de 1,5 m, chamada Helena, 2 anos mais jovem, que desde o primeiro segundo que a vi, fiquei loucamente apaixonado por ela. Eita história. Descobri assim que não era 100% viado, que lá no fundo também curtiria algum lance com mulheres. Posso dizer que tive um momento alegre e prolongado com Helena. Até então, a única menina com a qual me envolvi intensamente, com toda aquela idiota típica de um bobão apaixonado, porém
que naquele momento específico da vida, acredito que agi do jeito certo mesmo, onde era o momento de deixar o corpo explodir com essas sensações, enquanto durasse tudo certo, e assim seguiu até o fim do colegial em 2013. Com tudo que é bom, sempre dura menos que o esperado, e na semana do Enem, em 26 e 27 de 10 de 2013, caiu a ficha de que esse incêndio apaixonado teria data para acabar no mês seguinte. Nossa, aqui você deu um salto, né? De 2009 você já pulou para 2013. Aqui, quando tu fala de Enem, eu acredito que era o término ali do ensino médio, né? Já devem imaginar que chorei feito uma criança que acabou de ter seu brinquedo favorito roubado, onde fulminou numa choradeira coletiva dentre o pessoal da turma, basicamente a mesma desde 2009, que soube ali que a partir de 2014 seria cada um por si e cada qual seguindo em frente. Segue mais um tempo, em 2015 consegui ingressar na Universidade Federal da Paraíba para colher minha graduação em Direito. Acho que você quis dizer cursar, né? Ficou meio uma palavra aqui errada. Para cursar minha graduação em Direito. E posso dizer que para quem está interessado em apenas estudar um ambiente acadêmico e universitário, te dá uma liberdade que não existe em outro local. E apesar daqueles protestos contra a Emenda Constitucional 95, promulgada em 2016, onde estudantes ficaram ocupando os pátios das universidades e institutos federais, para quem só queria estudar, a rotina seguiu tão tranquila como sempre, até que em 2020, enfim, consegui o diploma e na sequência, depois de tantos concursos feitos, acabei passando, pelo menos em um, que foi recentemente o da Secretaria de Educação de Pernambuco, para ser um humilde analista administrativo. Olha, lá no início eu estava achando que você seria professor, né? Então, cara, tu tá numa função, certeza que é mais sossegada, viu? Bem mais sossegada. Nesse interregno, essa palavra eu já vi algumas vezes, mas ela não faz muito parte do meu vocabulário. Eu vou anotar aqui, depois eu acho que, pelo contexto aqui, interregno deve ser tipo um prazo, né? Assim, às vezes tem uma palavra que eu acho que é tipo essa da interim, né? O interim eu já vi muitas vezes ser usado, que seria um intervalo de tempo. Nesse interregno, entre o término e a colação de grau, conheci uma simpática gordinha, chamada Alice, 12 anos mais velha. Tendo eu, em 2018, 23 anos, aconteceu o especial do Dia dos Namorados de 2018, onde numa conversa, com nenhuma intenção de buscar algo, terminei chamando-a para sair, para ver se o dia ficava um pouco menos triste. Curti esse dia. E qual não foi a surpresa para Alice ter aceito o chamado? Sim, fui buscar em sua casa aquela pataquada de sempre. Conversa vai e veio, daí ela manda eu encostar o carro num local escuro. Para atos libidinosos, um beijo gostoso, longo e no fim um gargaflex do qual parecia que minha alma seria chupada pelo pinto. Tamanha vontade com o que o boleto foi pago. E naquela mesma noite o cu mais fácil que comi na vida, com ela mesma mandando eu ir direto no motel, porque não queria enrolar, mas a buceta não, fiquei encucado, porque ela deu tão rápido, deixou encher o botão de leite, mas a xereca só depois do casamento. Isso aqui ela era religiosa? É comum mulheres religiosas fazerem isso aqui. Ó, vamos lá, né, compreendendo aqui o contexto. Aqui ficou até assim, uma interrogação para mim nessa sequência, né? Geralmente, o que pareceu aqui no relato foi assim: até 2009 você teve experiências com rapazes, né? E aí, logo em seguida você conheceu uma moça, pelo que você narra aqui, foi de 2009 até 2013 você ficou namorando uma moça, esse namoro acabou e você sofreu, né? E esse lado, né? Esse lado homossexual ficou uma lacuna aqui, né? Porque isso aqui não tem como dizer assim, não, de 2009 até 2013 desapareceu, né? Esse desejo, essa vontade, porque claramente aqui você tinha essa vontade. Não seria possível você ter vivido o que você viveu, da forma como você descreveu, e depois, assim, do nada, né?
Agora, vamos supor, se foi um caso, sei lá, não, olha, passei por uma igreja, vou citar a igreja aqui, porque a igreja, é, ela trabalha com essa temática de que é possível, né, é possível a pessoa deixar de ser, né, de ser homossexual, ou sucumbir a esses desejos. Sucumbir não, é sufocar esses desejos, matar esses desejos, você não alimentá-los. E aí tu não falou dessa parte aqui, né? Assim, se não houve, eu deixo algumas, vai ficar algumas perguntas aqui, né? Nesse interregno, igual tu falou aí, de 2009 a 2013, você não se envolveu mais com homem, ou você tomou uma decisão de, tipo assim, pode aparecer, mas eu não quero mais saber disso aqui. Se foi, qual foi o motivo? Foi religioso? Não foi? Depois, fiquem abertos aqui. Você pode botar aí nos comentários, ou então manda aqui o depoimento. Depois a gente faz uma sequência de um outro conteúdo, né? Mas aí entramos, foi por isso que ainda há pouco eu ia falar uma coisa aqui, né? Quase que eu dizia assim, não, aqui você é homossexual, né? Eu ia fazer essa afirmação, porque estava muito claro, assim, que direcionado para isso, né? Mas de repente você começa a narrar uma sequência, expondo agora uma atração pelo feminino, né? Por mulheres, por moças, né? Enfim. E foi interessante aqui, né? Você fala aqui que a mulher, nessa experiência, ela já chega e já oferece a parte anal, né? Que é muito alinhada ali com as práticas homossexuais também. Parece que é tipo uma coisa que atrai mesmo, né? Tipo assim, se você tem esse desejo, então tudo que é nesse sentido vem pra você, né? É tipo um imã puxando. Foi interessante essa parte aqui. Vamos lá. Tu botou uns detalhes aqui que eu. Eu mesmo, toda a vida é pra me deletar aqui uns vídeos que eu botei de mim, que depois eu fiquei até com vergonha de ter botado isso aqui, mas eu nunca lembro de ir lá e privar ou deletar, né? Depois eu vou. Mais a xereca só depois do casamento. Seguiram-se outras 5 leitadas antes de acabar esse divertido especial, e desde então a vida seguiu tranquilamente, concursado em 2022 e agora fazendo uma pós, e paralelamente a jornada da OAB, tudo conforme manda o figurino. Olha, são muitas informações, de repente minha cabeça, eu teria que voltar aqui, mas o que eu estou tentando ver aqui, deixa eu voltar. Direito, você botou aqui, Universidade Federal da Paraíba, você se formou em Direito. E então o concurso que você foi trabalhar pela Secretaria de Educação não tem a ver nem com ser professor e nem trabalhar na área do direito, né? Você era um um analista técnico administrativo, né? E o mais recente desastre em minha vida ocorreu bem no comecinho de março, logo após o concurso do Delta, Pernambuco, prova para agente de escrivão em 25 de fevereiro e para delegado em 3 de março, ambas provas feitas no Recife. No dia 25 de fevereiro eu também fiz uma prova, só que foi do IPEA, né? Pelo que eu lembro, realmente teve várias provas de concurso nessa data. Interessante, havia sido o fato da objetiva para delegado ter sido consideravelmente mais tranquila de fazer que a de escrivão, apesar de bem mais longa, sem questões de marcar xizinho, ao invés das 60 na semana anterior, mas por azar na de delegado, apesar dos 78 pontos na objetiva, perdi feio na segunda fase, onde apesar de ter acertado a peça, perdi uma questão inteira e isso te joga para o fundo da lista. Um amigo meu, cujo foco era justamente para fazer a de delegado, teve mais sorte na de escrivão e até então a vida seguiu. Chegando em Garanhuns, essa cidade de Garanhuns eu nunca andei, né? Mas ficou muito falado uma época, acho que muitos aqui devem se recordar dos canibais, né? Os canibais de Garanhuns. Passou muitos dias, foi uma história macabra de um casal de velhos e uma empregada na casa que eles comiam carne humana. Eles contratavam moças para trabalhar e matavam as moças, esquartejava, desossava
a carne do corpo, enterrava os ossos e guardava a carne. A parte mais aterrorizante dessa história, depois da morte, né, das vítimas, foi que eles faziam coxinhas, pastéis e saíam vendendo na rua com carne humana. Meu Deus do céu, que... Eu nunca mais olhei, até olhando aqui esse nome, me veio a dúvida aqui, será que nós estão presos, né? Isso já tem acho que mais de 10 anos já, eu lembro que estavam presos. Qualquer pessoa aí, se não souber, pode botar no Google aí, os canibais de Garanhuns. Enfim, teve essa lamentável história lá. Vixe, você mora na cidade, né? Chegando em Garanhuns, onde atualmente moro, já no dia seguinte, desarruma as malas, pois... Lembrando, pessoal, isso aqui é fictício, assim, ele mudou tudo, tá? Na verdade, esse rapaz não mora em Garanhuns, ele tá usando aqui o nome da cidade, tá? Só para deixar isso claro. Já no dia seguinte, desarruma as malas, põe o caderno e o famigerado vademecum no lugar e a partir deste momento, 3 vezes por semana, sigo a Caruaru para a então tediosa jornada envolvendo estudar feito um maníaco para, enfim, chegar no final feliz da história. Chegar à auditoria do TCU, sem depender de conchavos com políticos, onde quem não conhece a pedreira de enfrentar essa intensa e devotada jornada pela estabilidade da função pública, imagina que ser um verme subserviente de políticos é o único meio possível, este que repudio veementemente, que ao menos até o fechamento desta edição, 17 de abril de 2024, ainda não chegou a acontecer um evento, o qual julgava ser impossível depois de adulto, barbado, uns cabelos brancos e já beliscando os 30 anos, e depois volto para casa, puxar um ronco e depois repetir essa rotina. E aí aconteceu o que tratei por muito tempo como algo improvável no alto de meus 29 anos, essa crise do apaixonamento. Só fazer um comentário aqui, eu vi que você está trabalhando e está estudando para um novo concurso, e um concurso bom, de alto nível, né? O TCU. Meus amigos, eu vou fazer um paralelo aqui. Hoje eu vou fazer aqui uma confissão para vocês, tá? Acho que eu nem tinha... Talvez em algum momento eu tenha citado assim por alto. Eu paguei uma inscrição do concurso do CNU, mas eu tava assim mais no intuito de não ir fazer a prova agora, né, domingo. Aí tem algumas pessoas próximas a mim, inscritos, vai lá, faz essa prova, faz, você estudou o IPE, você estudou um pouco na medida do que deu, vai lá fazer essa prova. Talvez, tá bem provável que eu vou lá fazer essa prova, não é na minha cidade, eu vou ter que me deslocar para uma cidade vizinha aqui, porque eu achei uma van, o motorista está recrutando pessoas para... É um bate e volta, né? É um bate e volta no mesmo dia, vai e volta, mas é aquela coisa assim, eu vou só para dizer que não fiz, né? Dizer assim, não tem aquele ditado que diz assim, eu vou me arrependo do que eu... É melhor se arrepender do que fez do que não fez, né? Mas infelizmente eu não pude, eu não consegui fazer a preparação como deveria. Por isso que eu não estava a fim de ir fazer. Com uma tristeza no meu coração que eu falo isso, mas não foi possível. Aí agora, mesmo que eu vá, eu não tenho nenhuma expectativa para esse concurso. Dizer assim que eu vou lá fazer e terei chances de passar, de jeito nenhum. É só mesmo para fazer valer o gasto que eu fiz da inscrição, de algumas horas de estudo aqui, mas eu tenho consciência, eu sou consciente de como que é para que uma pessoa alcance um cargo desse, né, na área federal. Tem que ter uma preparação muito bem feita. Mas foi uma oportunidade muito, muito boa que surgiu, mas não a última, né? Ainda haverá outras, eu vou rever eu vou ver quais oportunidades virão para o futuro para que eu inicie uma jornada daqui para frente, né? E aí, quem sabe, eu consiga alcançar essa vitória. Tem que ser a longo prazo, médio e longo prazo. Concurso, estudar... Esse do CNU, eu teria uma chance se eu não estivesse, por exemplo, trabalhando. Se eu tivesse tirado uma licença, alguma coisa assim, para eu ficar disponível para estudar, porque foi uma quantidade, um volume de informações muito, muito grande para ser visto em pouco tempo, num prazo curto, e eu não consegui. Era muita coisa para memorizar.
Muita coisa. Tem vai me entender aqui quem porventura tenha se inscrito aí no bloco 7 do CNU, tem um eixo 4 lá que só videoaulas eram 240 videoaulas. Aí você pega mais outras, eu não contei quantas videoaulas eram, né? O bloco 1, 2, o 3 era alguma coisa assim dentro do que eu já vinha estudando de outros, né? Mas o 4, o bloco, especialmente o 4, 5, sem chances pra mim, né? Eu teria que ter um tempo muito bom assim para aprofundar naquilo ali. Não, eu vi que não era uma coisa dificílimo demais, mas muita coisa para memorizar. Então, eu desejo boa sorte. Boa sorte aos candidatos aí, você que me ouve aqui, se você pôde fazer uma preparação muito boa, se você estudou para valer, meu amigo, como se diz, corra pro abraço, né? Faça a prova, dê o seu melhor e que você consiga alcançar o seu propósito aí, né? Para minha pessoa aqui não será desta vez ainda, né? Quem sabe de outra. Em outra oportunidade aí eu poderei. Vamos lá, deixa eu ver. Você colocou aqui, você botou aqui uma frase que eu assino embaixo, né? Que é muito melhor entrar pelo concurso público do que pelo. Deixa eu ler aqui a expressão, né? Imagina que ser um verme subserviente de políticos é o único meio possível que este que repudio veementemente. E aqui eu vou falar uma coisa. Eu percebo aqui eu sei que vai ser assim uma pílula amarga, muito, muito amarga de engolir. Mas eu vou mandar essa pílula aqui, sabe? Vai ter gente aí que vai escumar, talvez vai dar vai ranger os dentes assim de raiva, sabe? É a pílula ruim de engolir para muitos, né? Mas eu percebo uma tendência muito grande aqui na androsfera, é uma tendência à direita. Né? O pessoal aqui é muito alinhado à direita, né? O conservadorismo. É um trem que eu fico, hoje, assim, com a cabeça que eu fico até assim, porque a androsfera, ela critica o conservadorismo. Olha que é difícil, como é que encaixa isso, né? Como é que se compreende? Para mim é difícil entender. Acho que até para o Freud seria difícil entender isso aqui. Eu tenho uns grupos, eu participo aqui no canal, já participei de lives. Quantas vezes eu já vi o que muitos aqui acostumados a chamar de machosfera, eu chamo androsfera. Critica os conservadores, critica as religiões, né? A religião que prega muito casamento, né? A mulher honrada, a mulher exceção, o papel do homem, né? O papel do homem como provedor, toda essa coisa. Tudo isso aí quem é que divulga esse pensamento? Quem é alinhado a esse pensamento é a direita, né? Então isso é criticado. Porém, se eu venho aqui e eu saio um pouco desse rol, desse universo dos relacionamentos e falo e critico a direita em um outro aspecto, como este aqui, que eu vou criticá-lo agora. Ah, não, aí o Vitor é esquerdista, eu tocar no assunto. Um dia desse eu falei uma coisa que eu falei que eu me libertei, né, da raiva do do movimento bolsonarista, da direita. Da mesma hora já vieram aqui uns com raiva de mim, né? Sempre tem umas mensagens aí raivosas, né? Olha só, saindo um pouco aí do rol dos relacionamentos, essa parte dos relacionamentos eu sei que vocês concordam, mas olha isso aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que é contra concurso público, meu amigo? Busque na internet quem é contra concurso público. A estabilidade do concurso público. Quem é? É o PT? Eu te pergunto, é o PT que é contra concurso público? É a esquerda? Não é. Se eu posso falar com certeza, não é. Paulo Guedes, ministro do senhor Bolsonaro, disse certa vez numa entrevista que funcionário público são parasitas, né? E professor é parasita, funcionário público é parasita do Estado. Foi o Bolsonaro, juntamente com o seu Michel Temer, que criaram a chamada terceirização. Pessoal, o que é a terceirização? A terceirização é uma forma de transformar o serviço público, essa oportunidade que é a única aqui no Brasil, de uma pessoa pobre, de uma pessoa que não é de família rica, é poder ascender um pouquinho melhor, de ter um salário, umas condições de trabalho melhor, é o concurso público.
É a única. Não, não tem. Pode te, se você não é, você não é médico, não. Você não é de família rica para te ajudar a montar uma empresa grande para você ser rico, não, né? É concurso público. O concurso público é o que te tira da miséria aqui no Brasil. É você ter um salário melhor e condições melhores, você não ser tão explorado. Que nada mais é a terceirização do que transformar o serviço público como se fosse uma empresa privada. Por contratação, por indicação, por condições de trabalho exploratória, por salários baixos. E você é transformar o serviço público numa CLT. Aqui onde eu moro, eu conheço alguns órgãos públicos que aceita trabalhadores pela terceirização. É o salário mínimo, por indicação política, né? Tem que ser através de. Você tem que puxar o saco de um político para ele te colocar lá dentro naquele contrato. E assim, faça qualquer coisa que desagrada, você está no olho da rua. Você está no olho da rua e nas épocas de política, se você não estiver lá com as bandeiras levantando, defendendo político, você não consegue manter o seu cargo lá dentro. E eu acredito que era isso que o Bolsonaro queria. Tanto que houve a pandemia, mas eu falo sem medo aqui, se não tivesse tido o período da pandemia, ainda assim, no governo dele não haveria concurso público, porque ele próprio falava que era contra o concurso público. Não queria concurso público, que tem que reduzir o Estado. Só que o Estado, ele não iria ser reduzido. Como é que eu falo? Ele apenas não iria dar concurso público, mas os apaniguados, os apadrinhados, os puxa-saco, baba-ovos, iam estar tudinho contratados lá dentro. Mesmo aguentando, eu faço minhas as palavras desse rapaz. Às vezes você acha que é uma vantagem até a página 2, esses contratos. Pessoal, eu trabalho em 2 escolas aqui que tem contratos. É completamente diferente assim, a forma de lidar no serviço, quem é contratado e quem é concursado. Sabe, o contratado ele tem que aceitar tudo. Se ele quiser ficar naquele serviço, ele tem que se submeter a tudo. Sabe? E o concursado não. O concursado ele pode dizer não, ele pode bater de frente, ele pode ir para a justiça, se ele estiver se sentindo lesado, e ele vai continuar no cargo. Sabe? É uma proteção. Isso é bom para o trabalhador, isso é bom também para a própria instituição, o funcionamento dessa instituição. Essa instituição ela poderá funcionar de uma maneira mais autônoma. Imaginemos aqui, sei lá, imagine a Polícia Federal, imagine, sei lá, médicos. Vou dar um exemplo bem aqui. Na segunda metade dos anos 2000, ali entre 2006 a 2009, eu trabalhei na saúde. E eu me lembro de ver médicos contratados. Olha, eu vou contar esse pequeno caso aqui. Eu me lembro de médicos contratados lá. Uma vez, uma médica, uma senhora já, que eu trabalhava, inclusive eu me dava muito bem com essa doutora lá. Ela me disse que uma pessoa lá de cima, né, uma chefe dela, da Secretaria de Saúde, enfim, uma pessoa de um departamento lá que ela era subordinada, chamou ela lá um dia e disse assim: olha, doutora, eu tô achando que tá saindo muito remédio lá daquela unidade de saúde, sabe? Você tá receitando remédio demais pro povo. Isso aqui que eu tô contando foi coisa que a médica sentou comigo e me falou. Então eu queria pedir o seguinte, porque assim, já chegou no nosso conhecimento aqui que a senhora anda receitando 5 vidros de xarope. Pelo amor de Deus, doutora, não faz, a senhora quebra nossas pernas aqui. Então assim, é 5, no máximo 2, tá? 2 vidrinhos de xarope tá bom. Você tá receitando 60 comprimidos de amoxicilina? Não, 20. 15, não, se a cartela é 15, o funcionário lá abre a caixinha lá do remédio, corta com a tesoura lá se era 30, é só 15 comprimidos, tá? A gente precisa fazer redução de custos. Então é o seguinte, se a senhora quiser continuar trabalhando, tá? Se a senhora quiser garantir o seu contrato, a senhora vai ter que diminuir a quantidade de remédios, tá? E aí eu falei, doutora, e aí o que a senhora fez? Ela disse que falou na cara da pessoa, falou assim, ela disse, não, se eu receito 5 xarope, é porque eu sei que o paciente precisa de 5 remédios, 5 xaropes daqueles. Se você não quer bancar a compra, aí não é problema meu, mas eu vou receitar os 5. Se eu achar que o paciente precisa de 60 comprimidos de amoxicilina, eu vou botar na receita os 60, porque é aquele 60 que vai resolver.
Se você não quer comprar, aí não é problema meu, mas eu vou continuar dando o que o paciente precisa. Sabe o que aconteceu? Como o contrato dela era de 1 ano, tipo assim, ela tinha, sei lá, o contrato foi assinado em janeiro, ela continuou até dezembro no contrato. No ano seguinte não renovaram o contrato da médica. Ela foi demitida, assim, praticamente demitida, né? Porque não renovou, então não queremos mais ela aqui. Eu pergunto para você que está me ouvindo, se essa médica fosse concursada, você acha, essa médica fosse concursada, ela podia botar para quebrar, sabe? Ela podia botar até a boca no trombone, denunciar, ela podia ir na justiça se ela tivesse, vamos supor que ela gravasse a fala dessa pessoa, ela podia denunciar e ela ia continuar no cargo. Aí o que aconteceu? Como ela não era concursada, ela não renovaram o contrato, pronto, uma médica boa para atender, meus amigos. Me lembro da época dessa doutora, ela era uma senhora assim, uns 56 anos, muito experiente, muito humana, foi uma das melhores pessoas que eu trabalhei. Ela, me lembro que ela dizia assim, às vezes as fichas já estavam tudo preenchidas, ela dizia assim, Vitor, não manda meus pacientes embora de qualquer jeito. Chego, mesmo que já esteja tudo preenchido, se chegar, vê o que é, sabe? Se for uma coisa assim urgente, uma coisa grave, manda esperar, sabe? Bota para esperar. Nem que eu cansei de ver essa médica, não ia almoçar na casa dela. Ela pedia um marmitex, nós íamos almoçar e ela ficava sozinha dentro do posto atendendo. Mais do que, às vezes era, sei lá, 16 pessoas para consultar, terminava ela atendendo só pela manhã, 25 pessoas. Ela atendia mais do que o que era que estava combinado para ela atender. E essa médica foi dispensada, eles não renovaram o contrato dela. E eu falo com absoluta certeza, foi porque ela não quis se submeter. Eu estou nesse cargo, eu tento fazer da minha forma, mas é porque eu sou concursado. Se eu fosse contrato, talvez por essas coisas que já aconteceram comigo, de enfrentar a diretora, levar na justiça, bater de frente, dizer não, eu não estava... Já seria difícil entrar. E uma vez entrando, seria difícil. Então, o projeto para o serviço público de direita é esse tipo aí, a terceirização. É a visão empresarial, é a visão para que o serviço público se torne uma empresa privada, né, de exploração e baixos salários e humilhação e tudo isso. E não é bom, meus amigos, não é bom. Eu trabalhei uns 7 anos nas empresas privadas, eu já contei para vocês o que eu passei quando eu trabalhei para patrão. Então, bom é o concurso. Eu sou um defensor da estabilidade, tem que ser por concurso público. O jovem e a jovem, recém-saída aí do ensino médio, você não quer ser feito de escravo em empresa privada, aguentando humilhação de patrão, estude, meu amigo, estude. Tem concurso de nível médio, tem concurso... E aí o Lula é um ladrão, isso aí eu nunca vou negar que ele é um ladrão corrupto. Mas na questão do concurso público, tá aí a prova. CNU, o tanto de concurso que já teve esse ano, tanto de concurso. Então assim, é o ladrão, mas nesse aspecto aí do concurso público, esteja ciente que ele é melhor do que o Bolsonaro. Isso aí eu falo. Eu custei muito, foi há pouco tempo assim que essa venda tirou dos meus olhos, sabe? Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, você pode escrever o que eu estou te falando aqui, não estaria tendo nenhum desses concursos que está tendo agora, nenhum, sabe? Ia estar sendo tudo por meio de contratação. Então, eu vivi um tempo iludido, sabe? Eu passei um tempo que eu vivia iludido com a direita. Eu achava que a direita ela não fosse boa para o campo dos relacionamentos, porque essa coisa do conservadorismo, esse trem assim, eu digo, não, isso aí eles são muito equivocados, né, a direita. Eles não conhecem a Red Pill, mas depois eu fui ver que vai além disso, vai muito além dessa questão. Pessoal, eu tive que ligar aqui, deixa eu só arrumar bem aqui. Eu tô pingando de suor, nós estamos sob novamente uma onda de calor. Eu deixei desligado aqui, mas eu tô pingando de suor, vamos... Eita, eu saí, vamos lá, mas é assim, aqui eu tô considerando como se eu estivesse tendo um bate-papo aqui com esse inscrito. O texto é a fala dele, né? Se ele tivesse de frente para mim aqui, seria ele falando e a gente vai dando as pausas. Continuando aqui, deixa eu ver. E aí aconteceu que tratei por muito tempo, como algo improvável no alto de meus 29 anos, essa crise do apaixonamento pela qual relato a sucessão de pataquadas e atropelos a seguir.
Chegou nessa pós-graduação que frequenta em Garanhuns uma bela moça chamada Sara, com um porte físico clássico de mulher violão, busto relativamente pequeno, um quadril pronunciado, caindo no tipo que considero totalmente ideal ao meu gosto de furunfância. Furunfância, eu já vi. Furunfância. O arremate final é ser uma morena com uma personalidade enjoada, embora sincera, diferente em absoluto do que havia presenciado e convivido com outras mulheres nesta vida, onde, em razão disso, acabei perdendo o prumo e metendo os pés pelas mãos, nessa que foi mesmo uma coisa do começo ao fim, sem qualquer tipo de futuro. E foi justamente esse o problema, essa sinceridade absurda desligou a chave racional de meu cérebro, onde fiquei insistentemente na cola. Sendo aquele típico miqueinha, menino bom, besta de tudo, como se eu já tivesse laçado desde o primeiro segundo que a vi. De repente eu distraí aqui, eu estava relendo aqui. E o desbaratino foi piorando, pois após breve pesquisa sobre a vida dela, percebi um padrão. Peraí. Me perdi aqui no texto. Semelhante ao meu. E aí, meu amigo, o modo gado veio a 100%. E o pessoal em volta de minha turma entrou na pilha, zombando da situação, abusando deste modo bovino no dia a dia. Isso aqui é verdade, assim, numa sala de aula. Se o rapaz fica manginando uma mulher e ele tem sucesso com isso, acaba havendo um bullying mesmo. Eu já, assim, olha que eu não era nem assim descaradão, assim, chegar em mulher, né? Mas muito sutilmente, às vezes que eu cheguei e tomei um fora, eu levava vaia, né? Era motivo de chacota. E apesar dos claros sinais de incompatibilidade perfeitamente pontuado por meus amigos sobre o fato de não estar para jogo, pelo menos para um namoro onde no dia a dia me percebem como um sujeito sério e comprometido demais nessa jornada de estudar igual um camelo para concurso, enquanto ela, largada de tudo, uma chaminé de vape ainda por cima, me recomendaram de forma sincera parar com essa tragédia anunciada que estava prestes a acontecer. Pessoal, depois eu vou ver aqui, eu tô com um áudio que foi mandado hoje aqui para mim de uma mulher amiga minha que está estudando para o CNU. E eu vou tentar colocar aqui um pedacinho assim da fala dela para que vocês ouçam como é que essa mulher está estudando para um concurso público, e ela não está trabalhando. Ela foi demitida um tempo atrás, acho que ela está pelo seguro-desemprego. Ou já acabou o seguro, não lembro, mas ela está desempregada. E ela me contando hoje a situação. É porque saiu uma notícia aqui que o governador do Rio Grande do Sul pediu a suspensão do CNU domingo, porque tá tendo um desastre lá das chuvas, né? Tá inviável, não tem como fazer a prova lá. E aí pediu para o governo federal tomar uma providência em relação a isso. Eu vi muito pouco, assim, foi o que essa minha amiga... Aí eu até disse assim pra ela, eu falei, se eles adiarem, é um pouquinho mais de tempo, né? Assim, supondo que de repente adiasse em todo o país, né? Essa prova. E aí ela disse assim, amigo, por um lado seria bom porque a gente ganharia mais um prazo, né, pra estudar, mas eu tô... Depois eu vou colocar aqui pra você ver o quão doloroso é estudar pra concurso público, meus amigos. É doloroso, é um processo muito ruim, assim, não é quem tem, como se diz, é quem tem sangue no olho, ó. Tem que ter sangue no olho, assim, para você estudar, porque é cansativo. E quem é mais jovem, eu acho que enfrenta esse desafio melhor. Agora, quem já tá quem tá assim de 40 para cima, já é bem mais complicado, porque a mente, o corpo já tá mais desgastado. Não sei, a gente não tem mais o mesmo pique quando de 20 e poucos anos. Eu falo que eu sempre, quando eu tô dando aula... Esses dias eu falei para a mãe de um aluno meu, super desinteressado. Eu disse assim para ela, eu falei, olha, é a melhor fase para estudar é agora. Para conquistar alguma coisa de bom via estudos, né? É quando você é novo, eu falei, porque depois que fica com a idade mais avançada,
tudo é mais difícil, tudo. E hoje eu tenho uma prova aqui, eu não tenho. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu podia trabalhar o dia todo, eu aguentava ficar ainda à noite até 1 hora da manhã estudando, podia dormir 4 horas, 4, 5 horas, e aguentava meses nesse rojão, dormindo pouco, descansando pouco e estudando. Hoje eu não dou conta mais, sabe? Hoje se eu ficar assim, eu prostro, eu adoeço, sabe? Fico... E aí, como se diz, eu não posso dar um salto maior do que o que minhas pernas consegue alcançar, tem que ser dentro de um limite, é fazer o que está no meu alcance de fazer. Eu estou falando isso aqui, especialmente aí a quem é jovem aí, aproveita a sua juventude para você conquistar os seus objetivos. Eu me vejo assim, eu queria muito algo melhor ainda, né? Mas pelo menos eu me agarrei, né? Eu estou amparado por alguma coisa no momento. Eu não fiquei completamente aí a ermo, né? A deriva por aí, né? Eu me agarrei quando eu era mais novo, eu segurei alguma coisa na minha mão e estou caminhando com isso. E vamos ver, mas o grande desejo é conseguir chegar além, né? Além disso. E aí a pergunta, apesar dessa análise detalhada, se eu ia parar, porra nenhuma, simplesmente acertei o franco aviso de um peito aberto. Não, aceitei o franco aviso de peito aberto, agradecendo por terem logo dito a verdade, ao invés de florearem tudo com mentiras que só fariam a ilusão piorar, e na pior das hipóteses como uma medida protetiva no lombo e alguns meses de reclusão na conta da vida. Aqui, pelo que eu entendi, você encontrou no âmbito lá dos seus estudos uns homens que te deram conselhos estilo Red Pill, né? Eu falo que esses aí são os anjos que surgem no nosso caminho, né? Para nos ajudar. Seja grato a eles por essa ajuda que eles te deram. Esses aí são as verdadeiras pessoas boas na nossa vida. Porque para ver a gente cair no precipício, no abismo, são muitos, né? Agora para ajudar de verdade é poucos. Para você ter noção de um destes amigos que acabei fazendo na vida, que decidiu ter a gentileza de me alertar sobre essa situação, ele mesmo está enfrentando um processo de término de namoro, em razão de sua agora ex tê-lo sabotado numa prova de prática civil, disciplina do direito, caso alguém seja leigo no assunto. Cumulando essa tragédia com ataques de ciúmes desproporcionais ao zero risco de traição que o amigo João trazia a ela. Sobre esse amigo João, uma inteligência absurda para seus recém-feitos 20 anos, um rapaz ainda novinho, mas ligado nos sinais da vida, um menino bom de igreja, mas não emocionado como um típico evangélico da vida, veio analisando a situação e com medo de minha pessoa entrar numa tragédia semelhante. Decidiu por bem ter essa esclarecedora conversa que aceitei de bom grado. Pois ele teve a opção de mentir e me ver sendo... Decidiu por bem ter essa esclarecedora conversa, que aceitei de bom grado, pois ele teve a opção de mentir e me ver sendo arrebentado por essa crise de apaixonamento, mas preferiu a verdade, pois há o fato de a verdade doer uma vez só, e a mentira doer toda vez que você lembra do fato de ter havido uma mentira. Depois desse aviso, passei alguns dias matutando sobre a situação. Pensando sobre o que o João me falou com tanta sinceridade, fui procurando saber qual era a de Sara na vida, para ver se realmente eu tinha algum tipo de compatibilidade real com ela. Além da financeira, uma vez que na família temos um supermercado em bom conselho, e a dela tem um supermercado também movimentado, embora sendo em Belo Jardim. Coincidência essa, a inesperada paridade em moedas, que me deixou ouriçado demais para atender de imediato a tão prudente recomendação de dar para trás e viver longe dessa confusão. Ocorre que o problema desse desatino que acabei cometendo me fez perder o rumo quanto ao andamento de meus trabalhos na pós e também no modo fazedor de concursos, onde a minha última avaliação refletiu essa queda gratuita no rendimento, praticamente zerando na nota da segunda avaliação, onde a avaliação 1 tinha sido uma nota 9, então imagine a sensação de desespero do povo ao olhar um aluno com um hiperfoco perdidamente voltado ao estudo da falecida Emenda Constitucional 95, do que chegou a ser o novo regime fiscal que foi de 2017 até 2021. Em termos efetivos,
tema do qual sou afeito e defendo de forma aguerrida, onde percebi que o direito à economia possui uma promiscuidade de assuntos muito mais próximos que o senso comum faz se imaginar. E a tal da Lei 4.320, que rege o direito financeiro, não me deixa mentir quanto a essa doidice jurídico-econômico-financeira, onde meu orientador percebeu a minha cabeça oca e puxou a orelha para acordar para a vida, pois o desenvolvimento de meu artigo estava num ponto do qual não deveria simplesmente escantear e viver um namoro sem futuro, sendo que o artigo da pós valerá muito mais que um lance passageiro, estando com absoluta razão este meu professor. Pareceu-me aqui, me corrija se eu tiver interpretado errado, parece que você ouviu os conselhos do rapaz, mas você quis continuar insistindo, né? Ou foi pensando, né, assim, imerso nisso, né? Pensando o tempo todo nisso, nessa mulher, ao ponto de deixar para trás, né? Deixar de lado, procrastinar aquilo que deveria ser mais importante na sua jornada. Aqui me chamou a atenção, aqui você deu uma red flag positiva. Com o que você contou aqui, não, eu tive a sensação de você ser uma pessoa do bem, uma pessoa de respeito e sem maldade. Por quê? Porque uma grande parte dos homens, se eles recebem esse tipo de conselho de red pill, ele fica com raiva. Ele corta a amizade, ele zanga, às vezes quer caçar até briga. E você ouviu os conselhos do jovem aí e você não eu não vi você expressando aqui raiva. Você não ficou com raiva dele, não brigou, né? Então isso aí pra mim é um forte sinal. Assim, eu, por exemplo, se eu conversar com um homem, de repente sobre pontos da red pill, alguns conselhos, eu ver a pessoa pelo menos sendo educado comigo. Ele pode até não seguir de repente, mas olha, eu concordo, acho que o que você falou faz sentido, Vitor. Tu tá certo, eu já vi, realmente, é desse jeito aí e tal. E levar de boa, não me maltratar, não me xingar, esculhambar, querer me agredir. Eu já fico com a impressão boa do cidadão, né? Agora esses que a gente fala, aí já parte pro shame, já fecha a cara pra mim, né? Corta o contato, se for um amigo. Aí você já vê que é uma pessoa arrogante, né? Arrogante, orgulhosa. Sendo que se ele não segue, de repente, o que eu estou orientando, o prejuízo é dele. Não está prejudicando a mim. Então vamos lá, quis deixar essa observação. E claro que não foi só na pós que o resultado dessa tragédia passou a acometer o meu ritmo de estudos. Essa ilusão também começou a atrapalhar o andamento da segunda fase da OAB, a qual enfrento pela segunda vez, partindo do zero, com os professores da OAB devidamente mordidos com essa distração da qual eu estava afetado, como se um viciado em drogas fosse. E de certo modo, apesar de relembrar do último acontecimento concreto disso, quando eu tive 15 anos, idade essa que ainda um menino prestes a virar um homem tem direito de ser este bobão apaixonado. O momento é perfeito, nenhuma responsabilidade nem obrigação, nem risco efetivo de ser reprovado na escola existe nessa gloriosa fase da vida. Decidi pensar mais um pouco ao estudar essa crise de forma analítica ao ver os seguintes sintomas. Um idiota sendo, então, um estado ligado a um vício acidental, gerando ausência completa nas faculdades intelectuais, restando exclusivamente as afetivas. Eu vou pausar de novo aqui, apesar que você não mencionou mais a questão, o lado homossexual, aqui me pareceu, até o momento que eu li, que realmente assim, vamos ver, né? Ainda vai ter mais texto aqui, de repente eu posso estar equivocado, mas eu fiquei pensando assim, que terá sido só um momento aquilo, né? Assim, foi um momento, você experimentou, e depois você teve a oportunidade de ficar com mulher e ali você se viu. Porque quando tu comentou das suas experiências com rapazes, eu não vi tanta força assim, emocional, uma coisa tão forte nisso, né? Como a ponto de te tirar do foco. Você não citou lá atrás, na sua adolescência, que você deixou de estudar, que você estava perdendo notas na escola.
que você ficou reprovado algum ano ali do ensino, aliás, do fundamental maior. Me pareceu mais aquela aventura, assim, por curiosidades, né? Uma curiosidade, quem sabe alguém buzinando aqui no ouvido, né? Ah, mas tu nunca experimentou, você não tem curiosidade e tal. Mas esse aqui, já na fase adulta, com mulheres, parece que foi mais intenso, né? Parece que te trouxe um vínculo maior. Foi essa a minha impressão aqui, né? Enquanto eu li aqui, muitos pensamentos me vieram aqui, né? Ainda fico, a esse respeito. Eu pensei também assim, talvez a pessoa não quer focar nisso, né? Mas não. Como você, não tem como assim. Eu penso assim, não teria como você tá. Tem uma música sertaneja que o pessoal pensa numa pessoa que não curte sertanejo, essas músicas estão enjoado. Mas tem uma música sertaneja que ela diz assim. Eu não vou conseguir cantar um pedaço dessa música, mas seria a letra assim. Que se ela descobrir, tipo assim, o meu amor, não sei o que, aí eu tô tipo assim, eu tô numa enrascada, porque se ela descobrir, é algo assim, é a namorada e a amante, as duas descobrir que ele tem um caso. É mais complexo você gerenciar 2 relacionamentos, 3 relacionamentos, sendo que essas 3 pessoas não sabem, né? Cada um acha que não, fulano tá só comigo, né? E tipo assim, esta pessoa tem que gerenciar de modo que nenhuma dessas 3 pessoas descubra. Eu acredito que não foi isso que aconteceu, não ocorreu em nenhum momento isso aqui, né? Você realmente se entrou nessa paixão por esta mulher aqui. Gera também uma certa taquicardia em seu coração. Então há um cardiopata, um eventual outro risco concreto. Provoca também uma repressão de sua energia sexual, criando esse estado doentio de dependência, que de forma absoluta saiu de seu controle. Com tudo isso, o indivíduo torna-se incapaz de se cuidar ou mesmo manter-se em paridade de condições com as pessoas normais. Mas, entretanto, uma hora isso teria de acabar, o que aconteceu justamente no último domingo, onde, enfim, a tragédia não aconteceu. Aproveitando o intervalo entre aulas, decidi chamar a pessoa que motivou essa crise de apaixonamento para sair, ver o que dava, porém, acabei percebendo que não estava para jogo, onde caiu a ficha da irremediável babaquice pela qual fui praticante afetado, onde ri de mim mesmo em razão da estupidez cometida, pedi perdão por todo o desastre que sem querer causei e desde então curto essa derrota que a vida me deu. Sabe aquela sensação de cair para cima? Sara estava visivelmente incomodada por toda a situação, mas teve a gentileza de esperar eu perceber que desde o primeiro minuto estava padecido por uma grave idiotia gerada pelo apaixonamento, possível mesmo depois de adulto. Razão pela qual estou feliz pelo resultado, pois quando ela teve a opção de simplesmente invocar a por muitos temida Lei 11.340, vulgarmente conhecida como Maria da Penha, ela simplesmente esperou eu terminar. Razão pela qual agradeço esta segunda chance que me foi dada. Não é qualquer um que tem esta sorte na vida. Para ver como são as coincidências da vida, o colega Cacaroto postou ontem, 16 de abril de 2024, um relato sobre as consequências de não vencer esta maldita energia sexual. Não consigo vencer a libido, o título, que vez ou outra acaba nos chifrando nesta jornada de vida, atrapalhando o andamento de nossos trabalhos e estudos. Hoje, 17 de abril de 2024, na pós, decidi ver o amigo João e comentar de minha desistência. E para a minha surpresa, ele veio de modo coincidente avisar que tomou coragem de terminar agora com a agora ex. Também aliviado para acabar logo de uma vez com essa agonia, sacudir a poeira deixada por esse tombo e seguir em frente. E então, rapaziada, o recado que gostaria de passar é para os senhores tomarem cuidado com essa situação. Justamente depois de adulto, como um homem feito depois dos 25 anos, pois quase me lasquei, porém tive a sorte de ter uma mulher honesta que entendeu a ilusão e apenas mandou eu parar,
não quis em nenhum momento me enganar e a vida seguiu com a lição aprendida. E voltando, contudo, para a minha velha rotina, para compensar o ódio por esse tempo perdido, uma vez que chorar não adianta, o tempo não voltará. Ainda não sei como reparar o dano causado em decorrência deste momento de idiotia, mas daqui em diante um olho no peixe, TCU, e outro no gato, o cerco fechando na forma das leis que estamos tão cansados de saber, entre as quais a 14.786 do protocolo não é não, cuja vacatio legis vence no no fim de junho, e a bendita passa a valer definitivamente em julho. Em busca do meu final feliz, agora sabendo que estou integrado a essa rede de apoio promovida pelo professor Vitor, então agradeço pelo espaço aberto, me ponha no grupo também. Então agora encerro o meu relato. Negócio que você botou no texto, eu não tinha visto fora do texto lá no Telegram, né? Senão eu já tinha lhe adicionado. Mas eu vou comunicar hoje que o conteúdo vai para o canal, eu já vou editá-lo aqui e vou lhe mandar o link do grupo, tá? Para que você faça parte. Eu peço desculpas aí a demora de eu ter feito aqui a gravação. Realmente foi o tempo, a correria, eu tive situações do trabalho que consumiu bastante tempo, mas eu já estou voltando ao normal, né? A situação está se normalizando e eu conseguirei tá tirando os momentos aqui para fazer as gravações aqui para vocês. Isso aqui é muito bom para mim. É um momento assim que para me distrair um pouco, né? Sair da rotina do trabalho, sair um pouco da rotina de gravação, de estudos. Deixa eu anotar bem aqui para que eu não esqueça. É a fala da minha amiga aqui que eu gostaria de deixar só um pedacinho aqui de um depoimento que ela deixou bem interessante sobre concurso público, tá? Como é a vida de um concurseiro. Tem gente que fala que é sorte. Não, fulano teve sorte de passar no concurso. Oh, meu Deus. Vai sonhando que é sorte. Uhum. Mesmo os concursos mais simples, se você não se dedicar, é difícil, sabe? Vamos lá, né? Vou fazer as considerações finais aqui acerca do que eu ouvi. O que eu entendi dessa mulher, você pode ter certeza do que eu vou lhe dizer aqui. Essa mulher, ela não tem transtorno de personalidade. Às vezes, talvez se você não tivesse se aproximado dela com essa intenção de estar apaixonado por ela, querer namorar, querer ter um relacionamento com ela, fosse só uma coisa de amigo, né, uma amizade, possivelmente ela até teria dado essa permissão, você poderia ter uma boa amizade com ela, né? Tem gente que fala que não existe. Eu já vi até produtores de conteúdo da Red Pill falar que não existe. Não é possível haver amizade entre homem e mulher. Eu não concordo com essa frase, porque eu tenho amizades com mulheres. Não são muitas, mas eu tenho algumas, e quando essa mulher ela não tem o transtorno de personalidade narcisista, é possível sim se ter uma amizade. Inclusive, eu falo com muita propriedade aqui que em 99% das vezes a mulher que anda à procura de homem bom, ela tem transtornos de personalidade ou traços desse transtorno de personalidade. Então por que ela foca no homem bom, numa pessoa de boa índole? É porque essa é o prato predileto, né? É a vítima perfeita para ser esfolada, né? Um exemplo aqui, eu já conheci mulheres, gente fina, gente boa, assim, incapaz de fazer maldade, não vi desrespeito. Eu já falei de uma loira aqui na minha cidade, tem uma loira aqui, acho que hoje ela já deve estar com seus 50 anos, mas ela não tem cara nem de 30 ainda, bonitona a mulher, eu acho ela muito bonita fisicamente. E eu vou usar uma expressão feminina, ela é um amor de pessoa. Eu gosto dela assim como ser humano. Todas as vezes que eu já pude conversar com ela, fui muito amigo dela na academia, nos tempos que a gente participava das atividades na mesma academia, eu conversava, tinha vezes que a gente terminava, por exemplo, o ritmo ou o treino, eu ficava na calçada da academia, eu ficava uma hora, às vezes nós sentávamos assim, tinha tipo um peitoril assim em volta
da parede ali da academia, que era onde eles botavam plantinhas, né? Tinha planta e a gente sentava ali aquele pedaço ali, né? Feito de cimento, enfim. E nós conversávamos, e quando eu olhava, sei lá, a gente tinha saído 8 horas, dava 9 horas eu tava conversando, aí eu brincava com ela, eu falei, ó, tu não tem namorado ciumento, não, nem mais, não, pode ficar tranquilo. E nunca me botou em boca, eu nunca me vi numa situação perigosa com ela, gente fina, e ela até uma vez, ela ainda investiu em mim assim, mas eu não quis, né, aí, mas a gente continua, sou amigo dela até hoje. Uma vez ela abriu o jogo pra mim, ela falou assim, eu até me pergunto por que ela, não sei se foi me experimentando aquilo, me testando, mas uma vez ela jogou uns flertes assim em mim, mas eu não correspondi e nunca mais ela tocou no assunto, né? Mas eu falo assim, uma vez ela confessou, ano passado, eu saí com ela um dia, a gente foi pra um barzinho, comer alguma coisa, só bater papo mesmo, né? E eu lembro que, acho que foi a minha primeira saída depois do meu pós-cirúrgico, eu tinha operado, aí, isso já tem tempo já. E ela disse assim, ô Vitor, eu tenho um grave problema, meu amigo, que tantos homens bons, ela citou alguns, ela falou, olha, eu já tive a oportunidade, assim, de topar com uns homens maravilhosos, assim, o cara com bom estudo, boa cultura, até da igreja, uma pessoa mesmo de excelente valor, me tratando super bem, super respeitoso, e eu não consigo, ela falou, não consigo me relacionar com esse tipo de homem. Eu já até me esforcei, já tentei namorar, mas não consigo, assim, eu não sinto tesão, eu não sinto amor, eu não me apaixono por eles, porque eu gosto de cafajeste. Eu só gosto de cafajeste, o homem que me trai, que me maltrata, que me humilha, que me trata igual um lixo, eu fico louca por ele. Eu só consigo, eu fico com vontade de dar pra ele, eu só gosto desse tipo de homem. Aqui eu fiquei pensando, né, nessa mulher aqui que você falou do relato. Quem sabe se ela não é uma dessas? Às vezes ela pode até não ser uma má pessoa, assim, ela não é pessoa de andar planejando fazer maldade pros outros, né? Às vezes se tu trabalhasse com ela, tu ia ver que lá no local onde ela trabalha, ela não é de perseguir ninguém, ela não é de fazer da vida dos outros um inferno, mas no campo do relacionamento ela só gosta do contrário. Ela busca o inverso dela. Ela gosta do homem que vai tratá-la que nem lixo, ela gosta do cafajeste, é do pilantra, é do canalha, sabe? Eu já vi um produtor de conteúdo que chama as Madre Teresa de Calcutá, né? É a mulher hospital. Ela se vê como um hospital de homem ruim, né? Eu sou boa, eu tenho um bom coração, então eu tenho que pegar os homens ruins para eu cuidar, né? Eles precisam de mim, eles precisam de uma mulher que nem eu, que ame eles, né? Que vai cuidar deles. Eu sempre, quando eu quero expor minha opinião em rede social, eu só falo isso aqui, né? Eu só falo essa versão, que são mulheres de Deus, né? Essas aqui são as verdadeiras mulheres de Deus, que elas imitam o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, né? Jesus veio à Terra para buscar e salvar os perdidos. Da mesma forma são essas mulheres. Eu não estou atrás de homem bom. Para que eu quero homem bom? Eu vou procurar um homem perdido. Os perdidos na vida, que não tem futuro, que não quer saber da retidão, para eu consertar eles. Eles precisam de uma mulher que nem eu para consertá-los. E aí fica nisso, né? Eu não posso dizer aqui é só uma dedução por alto, eu não conheço essa mulher, não sei o que é a situação dela. Mas eu vi ela um pouquinho nesse perfil, né? E por isso que ela agiu dessa maneira, ela não quis agir para te prejudicar. Se ela tivesse o transtorno de personalidade, borderline, narcisista, cara, era muito provável que ela ia te querer, ó. Ela vendo, porque assim, essas pessoas com esses transtornos, elas já andam assim, farejando, sabe? Igual cachorro, assim, farejando, as anteninhas ligadas, caçando. O perfil é esse. Carente, bonzinho, cheio de amor pra dar, doido pra arrumar uma mulher pra amar e ser amado, né? E aí ela topou com ele, de longe ela sente. De longe ela, opa, é aquele ali. É aquele ali que eu quero. E é ela que ia investir pra cima de você, sabe? Mas, olha, tu poderia estar contando aqui... esqueci o nome do rapaz aqui, deixa eu ver como é o nome dele. É Roberto alguma coisa. Pessoal, perdi o nome do rapaz aqui, já não tô encontrando mais. É Carlos Roberto, né? Carlos Roberto, aqui neste canal eu já li histórias, cara, que
essa tua história aqui, olha, eu tava lendo, eu tava assim apreensivo, sabe? Meu Deus, o que que vai acontecer aqui? Porque você fala no tempo todo na palavra tragédia, uma tragédia, a tragédia que estava prestes a acontecer. E eu pensei, caramba, alguma coisa. Sabe, me veio tanto pensamento ruim enquanto eu li isso aqui. Eu acho que até quem estava ouvindo talvez ficou apreensivo, né? Será se eu sofri uma. O que que passou assim na minha mente? Você ter sofrido uma falsa acusação e ter sido preso. Sei lá, essa mulher poder. De repente você se envolveu com alguma mulher e essa mulher te colocou em boca. A boca que a gente chama é assim. Te botar numa cilada, tipo, ela tem um ex ciumento, esse cara queria te matar, de repente dar uma facada, um tiro, sei lá, você passou num concurso e de repente essa mulher foi lá, conseguiu fazer tu perder o teu cargo público, tipo assim, te causar um grande dano, um grande prejuízo, e não aconteceu nada disso, sabe? Não aconteceu disso. Aqui eu quero, assim, é te deixar os parabéns, porque aqui foi uma mistura de sorte, você teve muita sorte, sabe? Eu te falo que eu sou cético, né? Eu sou uma pessoa cética, mas vamos trabalhar com uma hipótese, né? De repente, se seres espirituais existem, se anjos existem, tu pode ter certeza que você foi assessorado por esses seres, de repente, espirituais aí, porque olha, não é pra qualquer um não, meu amigo, não é pra qualquer um ter essa sorte aqui que você teve, né? Você ficou se aproximando dessa mulher, pelo que eu entendi, houve até uma insistência, alguma coisa, ela não te fez nada. Você teve rapazes do lugar que nunca se espera. Onde que eu tô numa faculdade, eu vou esperar ter homens red pills ali você vai esperar ali as droguinha e escravoceta nesses ambientes. E piriguete, e balzaca, é esse tipo de pessoa. É muito difícil a gente encontrar pessoas com um pensamento alinhado ao que é dito aqui, fora daqui. E você teve essa sorte de encontrar essas pessoas que te aconselharam, te deram bons conselhos. E somado que você... Aqui eu senti que você é uma pessoa de um coração humilde. Você recepciona uma crítica, você recepciona uma fala... Como é que eu diria que é... Um conselho, sem ficar com ódio dessa pessoa, você reflete em cima disso. Você reflete, você pensa, você avalia... Você enxerga a verdadeira intenção que essa pessoa teve para com você. Então, assim, você é um rapaz inteligente, você é um rapaz culto, e está aprendendo essas lições, né? Eu vou deixar aqui, eu não sei se você é ateu, né? Se você for ateu, eu considero que você tem muita sorte, né? Você teve muita sorte, mas não brinque com essa sorte, né? Aproveite a oportunidade que lhe foi dada para continuar a sua vida em paz, né? Não, Vitor, eu acredito em Deus, por exemplo. Eu gosto de me colocar no lugar da pessoa. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu acredito que Deus está lá olhando por mim. Então, assim, agradeça a Deus, então, sabe? Você pode agradecer na sua fé aí, acredito que Deus te ajudou para que você não acontecesse com você o que já aconteceu com muitos homens, né? E se sinta grato. E eu acho que assim, provavelmente você acompanha aqui, né? Você acompanha talvez o meu canal, outros canais, então nesse lado heterossexual você já está alinhado. Eu queria só complementar um pouco, porque foi uma parte assim que você não focou muito, né? Você não focou muito até porque foi igual tu falou, foi um interregno lá na sua vida, lá atrás, né? Lá atrás houve essa fase que você se submeteu a se envolver com homens. Fica aí uma interrogação, né? Como que tá isso aí? Desapareceu? Desapareceu esse desejo? Você não sente mais essa atração? É muito comum. Existe a pessoa heterossexual, existe o homossexual, só gosta de homens, né? A pessoa do mesmo sexo, no caso mulher é lésbica, né? E existe o bissexual. Quando entrou nessa história aqui, eu fiquei te enxergando possivelmente como um possível bissexual, né? Um possível bissexual, pelo que você descreveu aqui, você também sente atração por mulher. É muito comum, muito, muito comum por aí. Pessoas assim, eu acho que a situação da pessoa bissexual, ela é mais complicada do que do hétero e do homo. O homossexual, se ele se aceita, se ele se reconhece, não, eu gosto da pessoa do mesmo sexo, pronto, está resolvida a situação dele. Ele só vai se envolver com gente do mesmo sexo, né? O hétero, do mesmo jeito, ele tem consciência que ele só gosta do sexo oposto, resolvida a situação dele. Agora, o bi,
O bi é mais. Até a pessoa se encaixar. Eu já tive amizade com um rapaz bissexual, que eu já contei o caso dele, foi o estudante de psicologia que eu conheci lá em 2013. Ele já tinha uma fala contrária pra mim. Ele dizia assim: Vitor, pois eu acho é bom. Eu acho é bom ser bissexual porque é assim, eu moro com uma mulher hoje, né? Mas um dia se não der certo, se eu me separar, se eu me traumatizar com mulher, eu lembro que eu falava dos meus traumas pra ele com mulher, né? Eu falava, ele dizia assim: o dia que eu me traumatizar com mulher, eu tenho uma segunda opção. Eu tenho uma segunda opção para me ser feliz, para eu ter a opção dos homens para eu me relacionar. Então ele colocava que ele se sentia mais privilegiado porque ele tinha duas opções, né, de pessoas para ele se envolver. Não, o hétero é só, por exemplo, a pessoa que é hétero só tem mulher, né, para ele se envolver. E o homem só a pessoa do mesmo sexo. E ele não, enfim. Então ele via isso aí como positividade, eu acho, mas ele via dessa forma porque ele já era estudante de psicologia, ele já conhecia esse lado. Imagine um homem que não tem nenhuma orientação nesse sentido, assim, ele não tem os conhecimentos da psicologia sexual e às vezes tem esses dois desejos latentes dentro de si, e aí como é que fica? Aí fica aquela coisa aí, tipo assim, não, vou me envolver só com mulher porque a sociedade é preconceituosa com a homossexualidade, e aí fica com mulher e depois começa a trair essa mulher porque não aguenta, quer ficar com o mesmo sexo, e uma hora essa bomba estoura, uma hora isso vem à tona e é muito pior. Então eu acho que a melhor coisa que a pessoa faz é ela se descobrir logo, é buscar conhecimento e se descobrir, e a gente só controla o que a gente conhece, né? Só tem como administrar o que a gente conhece bem. Realmente é uma incógnita, mas eu vou te dar só uma. Aqui o que eu vou falar é por hipótese. Se o teu direcionamento sexual, a tua orientação sexual for só pro lado hétero, tá tudo aqui, né? Você já sabe de tudo aqui, né? O que a gente vem falando, os cuidados que se deve ter. Se você tem também. Mas se de repente você for um bissexual e tem desejos pendentes à homossexualidade, tome cuidado também. A gente nunca sabe o dia de amanhã, de repente você pender, né, para querer viver isso novamente. Tenha cuidado, porque às vezes, o que eu vejo de perigoso nas relações homoafetivas não é muito a questão da lei. A gente não vê falar muito assim, que fulano, um gay botou outro na cadeia, outro gay na cadeia por Lei Maria da Penha. Eu falo aquela rixa entre eles, sabe? A gente não vê muito essa coisa do Estado entre eles ali, né? São três coisas que eu vejo de perigoso na relação homoafetiva. É a promiscuidade, que é grande. Às vezes eu tenho uma impressão assim que ela é pior do que no meio hétero. Você vê que a AIDS ela se dissemina muito mais no meio homossexual do que no meio hétero. Você tem o risco das doenças porque, pessoal, eu já tive a oportunidade de ter colegas de trabalho homossexual e eu já ouvi da boca deles, eu já ouvi da boca de gay ele falar a seguinte frase: gay é o bicho mais promíscuo que existe. Uma vez eu ouvi um falar isso. Gay é o bicho mais promíscuo que existe. Ele transa sem camisinha, ele trai, é muito difícil um gay fiel. Eu falo desses que se relacionam, né? Que seja fiel. Então, risco de doença, que é altíssimo. Os transtornos de personalidade que tá no meio. Mas não pense que é só nas relações hétero, no meio homo, tá cheio também. E aí é onde vem os abusos também. A mulher quando ela se sente... Não, eu ia falar aqui uma coisa, mas não é isso não. Eu ia dizer assim, que a mulher quando se sente maltratada, abusada, ela pode recorrer à justiça, só que geralmente ela não recorre, né? Os verdadeiros agressores, elas não vão na polícia denunciar. Mas elas têm uma lei que tá lá, se ela quiser usar, tá lá, né? O gay não. O gay, se ele agredir outro gay, agora eu tenho a impressão que não tem. Assim, eu acho que se chegar lá na delegacia, é igual a mulher, né? Se uma mulher bate no outro, ela for na delegacia, ela vai ser tratada, não vai ter tratamento especial para ela. Você vê esses casos aí de esposa que espanca as amantes, não dá em nada, né? Chega lá, se fizer o boletim de ocorrência, a agressora
vai responder em liberdade. Para mim que é a mesma coisa entre os gays. Se um gay é abusivo com o outro, violento com o outro, para a justiça é tratado como um crime qualquer. Não, você não vai ter privilégio aqui. Para a justiça só é tratado com, se for, por exemplo, ou uma mulher sendo violenta contra um gay, ou um homem hétero sendo violento contra um gay. Mas entre os gays, se houver violência entre eles, e tem, e não é pouca, você não vai ter privilégio. Assim, essa pessoa não terá privilégio. Vou trabalhar como se fosse com você. Vamos supor que você, Carlos Roberto, de repente pendesse para esse lado. Você não ia ter os privilégios da lei, do Estado, da agenda woke, se fosse você com outro homem, numa relação homoafetiva. Não tem. Eu falei que era 3, né? Eu não tô lembrando o que era o terceiro. Acho que é porque um motivo eu tava dividindo em 2. Que seria a questão do transtorno de personalidade e também... vamos lá, vou mais além um pouquinho. A dificuldade de sair desses relacionamentos. Porque são muito... Devido a serem, na maioria, abusivos, não aceita término. Pessoal, eu tenho um vizinho aqui perto da minha casa, que ele é homossexual. Mora na esquina aqui. Não é do meu quarteirão, porque chega na esquina do meu quarteirão, do outro lado, na esquina do quarteirão seguinte, é a casa dele. Um tempo atrás, ele é professor, esse rapaz. Ele já é um quarentão já. Há um tempo, às vezes de eu vir fazendo caminhada, faz tempo que eu não estou fazendo caminhada com frequência, às vezes eu vi ele sentado numa cadeira de macarrão na calçada da casa dele. Aqui a gente ainda faz isso. Eu não tenho muito esse hábito de sentar em calçada não, mas eu tenho muitos vizinhos aqui que faz isso. É porque é uma rua tranquila. Essa hora aqui são 11h10. Se eu quisesse ficar bem ali, se eu quisesse estar gravando esse conteúdo sentado bem ali na minha calçada, eu poderia, que é de boa aqui, ninguém mexe. Às vezes eu vejo gente que vai para o exterior, né, vai para os Estados Unidos e fica falando que não mora no Brasil porque é violento. Gente, o Brasil todo não é violento. O problema é que tem gente que quer pegar São Paulo, Rio de Janeiro, né, as favelas do Rio, e dizer que o Brasil todo é daquele jeito. Não. Ainda tem muitos lugares no Brasil que é tranquilo. Eu moro numa cidade, uma cidade de interior que eu nunca fui assaltado aqui. Tenho praticamente 40 anos morando aqui, nunca fui assaltado. Minha casa nunca foi arrombada aqui. Ladrão nenhum nunca entrou aqui dentro. Eu ando com meu relógio, já teve tempo de eu usar até cordão aqui, comprava uns cordão, botava no pescoço, fone de ouvido, celular, vou e volto, saio até para fora da cidade e volto, ninguém mexe comigo. Então, me desviei aqui do assunto, deixa eu voltar lá pro ponto. Quase que eu ia esquecendo aqui, eu tava falando do meu vizinho, né? Às vezes eu voltando ali das caminhadas, uma vez ele falou, eu parei para conversar com ele um pouco, e ele falou, eu perguntei assim, eu falei, você já casou de novo? Eu sou super respeitoso com ele, não é difícil nós conversarmos. Eu conheço ele, assim, eu tenho amizade com ele, primeiro morando muito tempo junto, já trabalhei com ele. No tempo que eu trabalhei na escola, quem não conhece a história aqui da Catiúça e da... Eita, deu uma pigarra aqui, peraí. A Catiúça e a Juraci. Na escola da Juraci eu trabalhei com esse rapaz, ele é professor lá nessa escola. E aí, ele não é de frequentar a minha casa, nem eu a dele, assim, mas quando eu passo, às vezes eu encosto ali na calçada mesmo e converso com ele. Ele é aqui, tu vê ele assim, tu jamais, pela aparência você nunca ia imaginar que ele é gay, assim, porque ele é um negão. Um negão, só que ele não treina, ele só não é como muitos negão aí que treina em academia, né? Ele é meio franzininho assim, nem gordo nem magro. Mas é um cara, um cidadão, gente boa. E eu falei assim, ele falou, não, Deus me livre de casamento, Vitor, não quero nem saber mais. Olha, eu acho que já tem uns 3 anos, 3 ou 4 anos que ele tá sozinho. Nunca mais ele botou homem pra morar na casa dele. Ali, e ele falou, não, cara, eu não quero mais não, eu sofri 2 tentativas de homicídio aqui dentro da minha casa. Ele só gosta de rapazinhos novos. Pra ele é de 16, ele pega menino de 16, 17 anos. Engraçado que as famílias, pra você ver o que é família, né? Ele já chegou a trazer rapazes de outra cidade que ele conheceu em aplicativo. E aí disse que ligava pra própria mãe. Não, me passa aí o telefone, por ser menor ainda de idade.
Dona Fulana, você aceita seu filho vir morar comigo aqui? Eu banco ele. Eu tenho uma casa aqui, boto ele aqui dentro da minha casa e cuido dele. Pode levar, na hora. E aí trazia esses meninos. Eu ainda vi vários que ele morou. Eu nunca vi ele morar com um homem assim da idade dele. Sempre era garotos. E foram esses garotos que ele botou dentro da casa dele que por 2 vezes tentou matar. 2 tentaram matar ele ali. Um foi com faca e o outro foi com tijolo na cabeça, na cara. Tijoladas na cara. E gravíssimo. Então, é um negócio assim sem freio, né? Mas tudo isso aqui que eu falei, esse outro lado, foi assim, especulações, tá? Especulações, você não detalhou isso aqui, eu tô colocando no geral aqui, tá? Se for pra você, você pode absorver. Se não é o seu caso, não vai, desconsidere, né? Não vai servir pra você. E continue firme, viu? Continue firme, você tá novo, aproveite a sua juventude, 30 anos, né? Você tá novo ainda, você tá com todo o gás para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Eu vi aqui, pessoal, ele mandou um segundo relato, são 2 relatos. Existe uma continuação. Hoje eu vou parar, esse aqui foi o primeiro, foram 2 PDFs que ele mandou. Então, hoje eu vou mandar logo esse aqui e logo na sequência, sei lá, no final de semana, eu vou tirar um outro momento aqui para gravar a parte 2 do relato dele. Aí nós vamos ver o que é que ele disse mais, né, nesse segundo relato. Ou não, pera aí, eu acho que... Caramba, será que eu cometi uma falha aqui? Eu vou descobrir agora que eu tô caindo uma ficha aqui. É porque assim, parece que eu li alguma coisa onde ele declara... Deixa eu abrir aqui o Telegram. Ah, não, é a parte 2. Eu tava achando assim. Será se ele foi... Porque às vezes a pessoa acha que ficou com erros, faltou alguma coisa e refaz o relato acrescentando. Eu achei, será? Porque eu vi 2 PDF, mas não tá aqui, ó. Relato 2. Segue anexo a parte 2 de minhas histórias. Vamos ver o que é que esse rapaz vai ter mais a dizer no próximo relato. Por hoje eu vou ter que encerrar por aqui, até porque já são mais de 11 horas. Amanhã eu vou trabalhar, eu ainda vou fazer a edição desse vídeo. Já vou deixar vocês aqui com essa parte. Para finalizar, eu vou dar uma pausa aqui e eu vou deixar o depoimento de uma amiga minha, onde ela comenta como que ela está se sentindo agora nas vésperas do CNU, tá? Pessoal, vamos lá, eu vou botar aqui, eu consegui pegar uma parte, porque ela cita muito meu nome, né? E aí, mas eu consegui uma partezinha aqui do áudio, em que ela não vai falar... se dirigir ao meu nome aqui, aí dá para vocês ouvirem aqui a parte. É bem interessante esse depoimento. Esgotada. Que não é do CNU. Eu tô esgotada de toda essa trajetória de concurso. Eita, meu amigo. Chega, eu tô assim, tem horas que eu tô assim, sem fôlego, assim, sabe? Tão esgotada que eu tô, emocionalmente e fisicamente. Eu tô destruída. Tem dia que eu tô me arrastando mesmo, assim. Sem energia nenhuma. Mas já que eu vou fazer, né? Então, eu acredito que vai adiar sim. Eles devem se posicionar amanhã, que amanhã é quinta-feira. E o Renato Lacerda disse uma vez numa live que ele disse, gente, essas provas aí, elas são impressas de véspera. Elas não são impressas. Aqui ela já entra em outras questões que não vem ao caso, né? Mas eu peguei, você ouviu essa parte, pessoal? É exatamente assim que a gente se sente. Quando eu tô numa fase de estudos para concurso e trabalhando. Ó, veja vocês, essa minha amiga aqui, ela não tá trabalhando. Uma vez ela me contou, ela falou, ó, de manhã eu levanto para cuidar das coisas na casa, né? Ela não tem nem mãe mais para fazer as coisas. A mãe dela já é falecida, parece que ela mora com um irmão que trabalha, enfim. Eu sei que ela disse que de manhã levanta, aí faz o café, aí vai lavar uma roupa, vai fazer comida. Se tiver aqui na rua comprar alguma coisa, resolver alguma coisa de manhã. Aí almoça, aí ela disse que pega a tarde todinha. Ela me falou até de um chá, ela andava tomando um chá preto, parece que era o chá preto para espantar o sono. É café que ela disse que na hora que começa a estudar dá um sono. Eu tenho esse mesmo problema. Olha, quando eu botar na cabeça assim, eu vou começar a estudar para concurso, acabou a insônia. Acabou a insônia, meus amigos. É um sono pesado assim. Na hora, quantas vezes
já aconteceu de eu sentar, agora eu já comi, já tomei meu banho, isso pode ser de tarde, pode ser de noite, vou estudar, agora eu vou tirar o tempo aqui para estudar. Meu amigo, quando eu começo a estudar, o olho começa a pesar, começa que, chegou, eu tô assim, ó, piscando aqui, sabe? E fica, aí é onde a gente não aguenta, você não assimila, não tem como assimilar. Aí não, vou deitar um pouquinho, aí deita e dorme, meus amigos, mas dorme, é sono mesmo que vem. Uma vez eu já conversei com algumas pessoas com relação a isso, eu acho que para mim que é um bloqueio do cérebro. Como é desgastante estudar, o cérebro não quer nem saber, ele quer deixar a gente na zona de conforto. Então ele bota sono. Olha, quando eu estou em épocas que eu não estou estudando para concurso nenhum, não estou estudando para nada, só trabalhando e tal, moço, é uma insônia em mim. Às vezes eu deito, não, hoje eu quero dormir cedo e não dorme, dá meia-noite, dá uma hora, mas um exemplo, se eu sentar bem aqui, vou sentar 10 da noite para estudar, rapaz, deu 11 horas, 11 e meia da noite, tô caindo, tem que ir para a cama dormir. Eu deixo até esse questionamento aqui, por que estudar dá tanto sono na gente? Não é, essa minha amiga aqui não é a primeira, eu já vi várias pessoas relatarem. Essa minha amiga um dia estava me perguntando, ela falou, o que tu sabe que é bom para espantar o sono? Acabar com o sono para poder eu me concentrar no estudo, né? E aí, por exemplo, se você vai assistir, se eu sentar aqui para ver vídeos do YouTube, para ver qualquer outra coisa que não é estudar para uma prova, a gente não fica, assim, não dá esse sono, né? Não dá, mas o estudo para concurso ele dá muito sono. Essa minha amiga, ela me falou que ela estuda à tarde e estuda à noite. À noite ela ainda pega, faz os intervalos, tudo. E olha a situação que ela está aqui, ó. De cansada. Eu trabalho durante o dia e já chego cansado à noite. Aí vou estudar. Pessoal, é assim, só uma força de vontade muito grande, viu? Você tem que ter uma força e uma saúde muito boa para aguentar, para conseguir fazer valer, porque é terrível, sabe? É terrível. Mas é o preço que se paga. O que eu digo é assim, quando se consegue alcançar o objetivo, vai ter as adversidades no trabalho, mas o sossego, sabe? O sossego, a estabilidade. Se você trabalha direitinho, cumpre as suas funções corretamente, é idôneo, né? Você ter emprego até se aposentar, né? Só vai sair quando se aposentar. E para mim isso é muito melhor do que CLT, é muito melhor do que estar no exterior, em jornadas exaustivas, trabalhando igual um condenado, né? É isso aí, mas paga-se esse preço para ter um sossego para o resto da vida. Essa minha amiga, um dia ela me mandou uma mensagem, deixa eu ver se eu encontro aqui essa mensagem que ela me mandou. Pior que um dia desse eu dei uma limpada no meu telefone, mas eu ainda tenho essa mensagem. O texto diz assim, ó: é sobre ter a certeza que daqui a 10 anos você estará vivendo a vida que escolheu e não a que se conformou. E aí compete a cada um de nós, né? Construir esse caminho, fazer essas escolhas e pagar o preço, né? Pagar o preço para conseguir isso. Agora sim, eu finalizo aqui. Acho que não tem mais nada aqui. O que eu tinha para falar era isso. E muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que nos ouviram. Espero que eu possa ter ajudado o rapaz. Vocês viram aqui que eu nem dei muito conselho assim para ele, porque ele próprio se autorregulou aqui, né? Ele próprio já foi confessando aqui. Eu acho que o grande objetivo foi o que fizeram para ele tá fazendo para os demais aqui, contando a história. Olha, usa o meu exemplo, né? Pega a minha história aqui, não faça isso. Eu falo que ele teve eu percebi que ele teve uns prejuízos de coisas dele próprio. Foi um mal que ele fez para si mesmo. Ele próprio se prejudicou com as notas, foi as reprovações em exames que ele precisou fazer, foi não ter estudado o suficiente em alguma das partes lá do curso, o artigo. Então ele tá retardando, né? Tá procrastinando. Então essa parte aí ele ficou prejudicada, mas essa coisa da justiça, de levar, não. O que poderia ser muito pior, né? Então, um abraço a todos, em breve retorno aqui, viu? Tchau, tchau.